Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada, o Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, cara? Tranquilidade, Rafoca, tudo bem? Estou bem, cara. Veio de Chapolin hoje? Hoje eu vim de chapolas, cara. É isso aí. E a nossa máquina do tempo, nosso Delória, comandando toda essa loucura aqui, nosso querido amigo Crido. Tudo bom, Crido? Tudo certo, daquele jeito, mano. E empolgado aí pro episódio, hein? Acho que hoje rende. Exatamente. A gente vai saber aí que hoje o papo vai ser bem interessante, hein? A gente vai falar de muita coisa, né? De games, anime, banda, música. O que mais esse cara deve saber? Vamos arrancar dele aí. Mas é isso. Rafa, fala pra gente quem é o nosso convidado mais especial de Hoje hoje. a gente vai trocar uma ideia com o Marcos Vox, da banda Rock Collection. Seja muito bem-vindo ao nosso humilde podcast, Marcos. Muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado por essa oportunidade. É sempre bom estar passando um pouco do que a gente conhece para as pessoas, né? Legal. E estar num podcast é sempre interessante, né? Porque muita gente vai assistir no YouTube. Assiste não para ver, viu? Legal, cara. Obrigado por ter aceitado aí, me trocar uma ideia com a gente, que rolou essa conexão aí. O Com Buiu prazer. aí é nosso brother aí também de Buiuzão me conhece desde as épocas do Metrópolis, né? Quando eu tava começando lá, ainda tinha cabelos aqui nas entradas. Ele Meu bigode tava começando a crescer. Já vendeu uns negocinhos na farmácia dele pra você também? Não. Eu ficar longe, corre dele. Mas é isso, eu vou fazer um momento jabá rapidão aqui. A gente tem uma parceria aí com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo. Você tem instrumentos de corda aí, precisa dar uma regulada. Só entrar em contato com ele, vai estar na descrição. Ele atende a domicílio, mas também ele atende ali na Teodoro Sampaio, tá? Faz um trampo muito bacana, tem o contato dele aí. A gente tem uma parceria também com o Cerveja Azul, que é uma casa de música autoral aqui de São Paulo. Sabe o que fazer não sabe o que fazer no final de semana? Entra no Instagram deles ou no site, o www.cervejaazul.com. Se você tem uma banda também, quer fazer um som pra sua galera, enfim, só mandar um direct lá pro LED, ele vai ouvir o som da sua banda, vai arrumar um lugar na agenda ali, do mês ali, e é isso. E a gente tem uma parceria nova, né? Nova não, né? Já estamos 2 meses com essa... Mas a gente tem uma parceria com a Refuse, né, cara? É isso aí, Rafoca. Agora a gente tem a parceria com a galera da Refuse aí. Você que busca investimento de qualidade que caiba no seu bolso, a Refuse é o lugar certo pra você, mano. Lá você vai encontrar camisetas oversize, camiseta de manga longa, camiseta boletom, bermuda, até canequinha você vai achar lá, tá? Tudo da melhor qualidade possível, tá? E lembrando que a gente vai deixar o site deles aí na descrição, refuse.brand, e também... Não, refuse.brand é o Instagram deles, né? O site é refuse.com.br, tá? E logo menos a gente terá um cupom aí com o Dona Mara com a Refuse. E lembrando também tem nosso canal de cortes aí, Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não tem paciência, não tem saco pra assistir o episódio inteiro, a gente deixa lá os melhores momentos. É isso aí, Rafoca. É isso. Marcão, quanto tempo já de banda, mano, que a Rock Collection tá na estrada aí? Tem uma cara já, né? Sim. A Rock Collection aí tem 15 anos, né? Caralho, cara. 15 Você anos. É o que começou ali a Eu banda. sou o cara que começou através de um outro cara que não deixou parar com a música na época, que é o Luiz Bahia, que é um grande brother meu aí. Queria até mandar um abraço, Luiz. Você vai com certeza assistir isso daí. Pô, que legal. Então, esse cara virou pra mim e falou, cara, você tem uma voz maravilhosa, você é talentoso, tudo. Não tem por que parar, entendeu? Porque no caso, naquela época, eu tinha sido dispensado de outra banda. Então, eu fiquei meio... Conta pra gente como assim você foi dispensado. Questões internas, né? Questões internas. A gente vai falar muito disso aqui hoje. Um dos maiores problemas do músico é o ego, né? Então, quando você tem alguém que sobressai a você, você começa a ficar incomodado. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo naquela banda lá. Eu tava sobressaindo demais. Tava brilhando mais com... E tinha outra pessoa que gostava daquela coisa de... Vou pegar as menininhas, eu que sou o cara, tá? Então eu acabei sendo dispensado. Pode crer, é isso. Mas acho que foi uma coisa bem bacana que aconteceu, porque eu acabei montando um projeto meu. Projeto meu que eu levo muito a sério e que eu amo de paixão. Eu sou uma pessoa que eu amo fazer o que eu faço. Talvez na época você não tenha entendido muito bem por isso, né? Falou, pô, me tiraram da banda e tal, não sei o que. Hoje você vê que, porra, graças a Deus me tiraram da banda que eu consegui construir meu caminho, né? Exatamente, tem coisas que acontecem na vida que a gente fala, porra, por que aconteceu isso? Mas passa o tempo e você fala, puta, que legal que aconteceu isso. Graças a Deus. Graças a Deus que aconteceu isso, né? Pô, a Rock Collection faz um tributo ao Queen, faz também diversos também. O que a Rock Collection faz, assim, em geral, assim, de músicas? Tá. A Rock Collection, ela, apesar de ter um nome rock, é uma banda bem diversificada, tá? Por quê? Eu penso o seguinte, e isso eu passo para quem trabalha comigo. A gente tem que tentar atender a todo mundo que tá no bar, tá? A gente é contratado por um Charles Edward, por exemplo. Não é todo mundo que tá lá que gosta de rock, entendeu? Sim.
Então, a vertente vai ali do pop, do rock, do nacional, pro Journey, pro AC/DC, pro pesado. Hoje, a gente faz até Gangnam Style, Opa, Gangnam Style. né? Eu costumo brincar no palco antes de cantar essa música que eu fiquei 3 anos na Coreia aprendendo a cantar a porra da música. Então, então a gente faz e faz bem. Os meninos tiraram bem a música, fica bem legal. Então assim, a galera olha e fala, caralho, velho, Gangnam Style, mano. E a mulherada lá, sexy lady, cantando junto, entendeu? E é uma música também que chama, né? Exatamente. Então assim, eu penso nisso. O repertório ele tem que abranger uma grande gama de músicas dentro daquilo que a gente possa conseguir atender o máximo de pessoas que estão no bar. Porque isso vai agregar público pra banda. Entendeu? Quando você parte pra um lado só, vou fazer só rock and roll. Tá, você vai lá, Dio, Ozzy, pá. E a galera que gosta do Arrado, Depeche Mode, do Eraser. E a galera que gosta do Nacional vai olhar e vai falar, puta, eu não vou voltar nessa banda porque eles não tocam. E aí você perde público. Entendeu? Então é uma visão meio que empresarial da coisa. Você tem que saber. Eu costumo falar pros músicos que você não toca pra você. Você toca pra quem tá te assistindo. Entendeu? Mas eu não gosto de Rolling Stones. Rolling Stones é uma merda, não quero fazer. Não, vai fazer sim, porque tem gente que gosta de Rolling Stones na porra do bar, velho. Entendeu? Então, eu vejo dessa forma. Eu tenho uma visão mais ampla do trabalho, entendeu? No começo, quando você tava formando a ideia do Rock Collection, você já tinha essa ideia de, tipo assim, não, vai ser uma parada profissional, tipo, puta, vamos fazer um lance que não é pra gente, é pro público. Já tinha essa ideia inicial ou era uma coisa mais, você tava começando a entender o que você queria ainda ali? Não, já tinha sim, porque isso vem de antes, né? Da onde eu surgi na música, que a gente vai falar sobre isso. Mas depois desse período que eu estava num lugar e saí e comecei a conhecer os bares, eu conheci alguns bares na época. Conheci o Stones, o Metrópolis, conheci o Morrison, conheci o Piu Piu, o Aurora na época. Você era da época do Alcatraz, né? Isso, Alcatraz. Eu toquei no Alcatraz. Meu primeiro porre de show foi no Alcatraz. Então, meu pai me levava no Alcatraz, lá no subsolo. Aí o Alcatraz mudou, agora virou... Agora tá. Virou outra coisa, é outro nome, né? Prefiro nem comentar isso, senão vamos cancelar. Então, voltando ao que você estava falando, eu conheci esses bares e eu vi grandes bandas na época. Era o Mr. Kirk, né, que era rockover, né? Tinha Caleidoscope, tinha a Almanac com 2 vocalistas. Não sei se nessa época já tava a Claudinha e a Ellen até comentou no podcast deles aqui. Tinha grandes bandas na época. E eu comecei a ir nos bares para observar essas bandas, Rose Rock começando com o Edu Costa, né? Edu Costa ainda de camisetinha branca ali, com o logo da Rose Rock, os menino novinho, tal, né? Era o De Repente na bateria, né? Era outro tecladista, né? Cristiano Ribeiro. Então, eu comecei a observar essas bandas para aprender. E eu comecei a observar como eles trabalhavam. E eu observei uma coisa, os caras levavam a sério. Tiravam as músicas como eram compostas, né? Faziam ali o ipsis literis. Porque eu cada um, né? Mas eu sou um cara chato. Se eu vou escutar uma thriller, meu amigo, eu gosto de escutar os efeitos que estão na thriller. Aqueles negocinhos assim que, puta, o cara fez. E eu sou assim. Tem muita gente que vai pro bar e é assim. E a gente quando escuta, quando vai assim, por exemplo, vai no Piu Piu, no Alcatraz, a gente vai ver uma banda cover, e a coisa que pra gente público que gosta é quando os caras, puta, tem aquele feitio, os caras colocaram o efeito que tem na música, os caras colocaram. Porque aí você pensa, pô, os caras prestaram atenção na música. Tipo, eles não só tiraram a música e ensaiaram e tocaram, não, eles pegaram o contexto da música inteira ali, até o tecladinho que fica no fundo ali, que você quase não ouve na música, os caras vão lá e põem, tá? Isso que eu acho sensacional. Isso eu acho fantástico, é uma coisa que eu observei na época, porque nesse sentido eu penso assim, né? Se a porra do produtor não colocou o que o senhor está fazendo agora na porra da música que não é sua, por que você tá fazendo? É verdade. Entendeu? Não, mas é pra colocar um pouco minha cara. Cara, não precisa colocar sua cara em todas as músicas. Vamos fazer ali 80% do repertório do jeito que ele é, e a gente escolhe 2, 3, 4, 5 músicas pra colocar a nossa cara. Entendeu? Você vai agradar muito mais a quem gosta do original do que estressar quem gosta do original. O que eu acho que é um tiro no pé. Entendeu? É um tiro no pé. Se o cara vai pro bar, o cara é fã do Pink Floyd, ele vai querer escutar o Pink Floyd do jeito que é o Pink Floyd, meu irmão. Entendeu? Sim. Então, esse é um ponto
muito crucial numa administração de banda, na minha opinião. Você quer colocar a sua cara? Faz um negócio seu, irmão. Entendeu? Não fica mudando tudo, sabe? Não fica mudando tudo. Vamos tentar fazer o que tá ali. Ah, não dá pra fazer porque é muita coisa. Então, vamos fazer o que pode ser feito. Mas não muda a cara da música. Entendeu? Senão, pô, eu costumo brincar, né? Pô, você tá tocando Journey, mas tá parecendo Zeca Pagodinho. Porra, irmão. Entendeu? Tem alguma coisa errada aí, né? Não é assim que funciona, cara. Ninguém. Eu costumo. Eu falo uma coisa que. Tem muito músico que me odeia por causa disso. Mas eu costumo falar isso daí com todas as letras. Você é a porra do músico cover, meu irmão. Você toca a música dos outros. E acabou, velho. Você não é um artista, você toca a música dos outros. Eu não sou artista, eu canto as músicas do Queen. Eu toco as músicas do Queen, entendeu? Assim como eu toco do Journey, do Dio. Hoje, finalmente, depois de 15 anos, eu tô cantando Dio. Criei coragem, porque esta banda, essa formação agora, me deu a coragem pra cantar a música. Os caras falam, não, Marco, a gente vai com você, canta. E eu tô cantando Rainbow in the Dark no tom original. Caralho. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque os caras estão fazendo o original. Eu escuto a música vindo original, eu crio coragem pra fazer o original. Então eu vou. Entendeu? Talvez em outra época você não teria essa Não coragem teria, não teria, porque eu não de tinha tentar segurança. interpretar, né? Eu olhava e falava, não, vou desafinar, velho. Não vou fazer. E porque assim, como cantar um cover também não é só cantar o cover, você tem que interpretar a música, né? Você tem que interpretar o artista ali da canção original, né? Exatamente. Por exemplo, o Journey, quando eu faço Don't Stop Believing, eu fico aquele fazendo assim igual a ele, puxo o microfone igual a ele. Eu sou um cara que eu vou lá no vídeo e eu estudo o cara. Uhum. Né? Eu estudo o cara. Igual antes de uma partida de futebol, né? Que os caras ficam vendo vídeo. Tá? Exatamente. Joga O time próprio Gangnam adversário. Style lá, eu faço as coreografias e faço igual no final ele lá. Por quê? Porque isso é legal. A galera fala, puta, o cara fez igual, velho. Que legal. E talvez ali você, na hora você faça, você fala assim, ah, beleza, fiz tal, não sei o quê. Mas tem muita gente que percebe aquilo. E aí você deve receber vários comentários também no final do show. Fala, Eu mesmo. caramba, você fez aquela parada. Eu mesmo percebo na hora e começo a rachar o bico. Puta, eu fiz. Né, tipo, é bom pra caramba. É bom pra caramba. E isso também entra na questão do respeito com o público, né? Uhum. É respeitar o público. Porque o cara tá indo pro bar, tá pagando a entrada, tá gastando lá com seu uísque e tal. Pô, o cara no mínimo merece escutar o que ele gostaria de escutar, entendeu? Sim. No mínimo. Então isso é uma questão de respeito com o público, né? Pode crer. Não é toda banda que pensa assim, né? O do Queen, lá no começo da Rock Collection, você já veio fazendo o tributo do Queen? Ou foi depois de um tempo? Não, já veio, porque da banda antiga, já, que era a banda Jailbreak, o nome da banda, começou essa história de fazer o tributo ao Queen. Inclusive, eu fui o primeiro que fiz tributo ao Queen em Mogi das Cruzes. Você tem você tem a fisionomia. Eu fui o primeiro que fez um tributo ao Queen em Mogi das Cruzes. Depois começou a aparecer um monte lá. Uhum. Mas eu fui o primeirão que lançou lá, não, vamos fazer um tributo. Né? E como eu estava explicando para ele numa conversa anterior, há uma diferença do tributo pro cover, né? Por que eu falo tributo? Porque o cover, a banda inteira se caracteriza próximo ao original, né? Isso no tributo. Isso no cover. No cover. O baterista vai lá, bota o lencinho, tá, né? O baixista vem com a roupa do Deacon, no caso, tal, todo mundo se caracteriza igual. O tributo, não. O tributo, a banda faz o original ali, toca próximo do original, mas no caso só eu tô de Fred Mercury. Então é um tributo, entendeu? Tem uma diferença do cover pro tributo. A galera não sabe separar muito isso, né? O cover vai todo mundo igual, né? Aqui no YouTube a gente tem que colocar como tributo, né? Se colocar como cover, eles cortam, né? Acho que tem um lance de restrição. Tá? Você vai colocar. Tem banda que tributo. fala que é cover oficial do Brasil. Eu queria ver o contrato, porque até hoje eu não vi. Ah, mas isso é o que vai estrear. Pra vender. Assinado pelo baterista. Até hoje. Aí você vai ver o baterista olhando e fala, legal, bacana. Você fala, não, tá tudo. É igual aquela história quando você começa um filme. Este filme foi baseado em uma história real. Exatamente. E como é que foi o primeiro show do tributo do Queen, cara? Você se sentiu confortável? Você ficou com aquele fiozinho na barriga? Olha, pra falar a Ou já se verdade... sentia confortável já pra poder interpretar? Não, puta pra falar a responsa, verdade né, mano? não. Eu acreditava muito no meu potencial, porque quando me descobriram pra música, eu vou contar essa história, eu recebi muitos elogios, né? Porém, eu estava a passos de interpretar um dos maiores vocalistas e artistas de todos os tempos, né? E o Fred Mercury não é só vocal. O Fred Mercury é presença de palco, é saber o que tá fazendo, é dominar o público. Então, eu estudei tudo isso. Eu assistia o DVD de Wembley. Tananana, it's a kind of magic. E ela de novo. Passava 2 dias. Tananana, it's a kind of magic. E estudava.
E é por isso que eu tô nesse nível hoje de tributo. Aí vem um cara e fala assim, é o dom dele. Não. Não nada. Eu estudei. Estudou pra caralho. O próprio pra fazer Fred Mercury, falando agora de técnica vocal, ele tinha técnica lírica e técnica popular. Então ele misturava isso. Tanto que ele fazia os shows do Queen e fazia com a parte lírica com a Montserrat. Então eu saquei isso daí. E eu fiz canto lírico na Universidade Tojobim e fiz canto popular com uma tecladista de uma igreja. 3 anos e meio de canto popular e o canto lírico eu fiz 6 meses. Aí a professora virou pra mim e falou, Marcos, você vai seguir no canto de câmera? Eu falei, não, porque você já aprendeu a técnica, você não quer dar a sua vaga pra outra pessoa? Porque é justo, né? Você vai cantar rock and roll e tal. Eu virei pra professora e falei, tudo bem. Eu abri mão da minha vaga pra dar pra uma pessoa que queria seguir no canto lírico e já tinha aprendido o que eu precisava aprender. Caralho. Aí você te deu uma base já pra você conseguir É, interpretar. e eu fiz vestibular e tudo pra entrar na faculdade, mas eu dei a vaga pra outra pessoa porque eu já tinha... Falei, não vou seguir, não vou cantar igual o Pavarotti por aí. Apesar de ter condições, eu não vou cantar, né? Que eu sou descendente italiano, então daí vem a voz. Pô, fala do seu início pra gente, então. Que você falou umas 2 vezes. Pô, lá no início, eu vou falar dessa hora. Então, fala pra gente aí como começou o lance da música, como que você ouvia ali, que você falou, mano, quero viver dessa porra, tá ligado? Então, o início, a família sempre foi meio musical, né? O meu irmão, o Marcelo, ele é um puta guitarrista de apartamento. Nunca tocou num palco, velho, mas toca pra caralho, velho. Se vocês verem ele tocando I Been Losing You, acho que é do Led Zeppelin, aquela... Ele toca igual, velho. Igual, na vibe ali. Toca igual. Só que ele nunca... Então, assim, eu via meu irmão tocar violão, aí eu, pô, que legal e tal. E eu cantava em cima, né? Cantava em cima. Aí, na época, eu era mecânico da Volkswagen. Aí eu passava o dia inteiro cantando na oficina, os caras me aguentavam lá. Né? Só que na época eu cantava aqueles rap do tipo, eu só quero ser feliz. Né? Beleza. Qualquer CD, Ok, CD. pula isso daí. Né? Aí, o que aconteceu? Quando foi em 1977, não, 1997, 77 que eu nasci, 97, eu fui convidado para conhecer uma igreja que era evangélica na época. E eu acabei entrando nessa igreja, tá? Fiquei 10 anos numa igreja evangélica. E dentro dessa igreja, tinha o tal do grupo de louvor, que sempre tem e tal. E eu comecei a observar essa galera cantando. E eu falei, pô, que legal, eles cantam bem. Porque, cara, querendo ou não, o pessoal da igreja canta bem. Né? Eles cantam bem. E eu comecei a observar. Aí a Silmara Santilo, na época, que era tecladista da igreja, tá viva até hoje, tá lá tocando na Cristo Vive, que era a minha igreja. Ela me chamou, né, e perguntou, Marquinhos, né, na época, né, que eu tava pra fazer 18 anos. Você não quer fazer um teste aqui no coralzinho aqui pra você cantar e tal? Aí eu, Silmara, não canto. Só canto no chuveiro na oficina. Aí eu fui fazer o teste, né. Já contei essa história uma vez, mas vamos recontar. E aí nesse teste, ela fez o teste de tessitura vocal. Que é aquele teste que você passeia nas notas do teclado, né? Aquele daqui a pouco você tá lá em cima, né? Pra medir da onde você chega no grave até onde você chega no agudo. Nesse dia que ela mediu, ela virou pra mim e perguntou, você conhece André Matos? Eu falei, não, Silmara. Não conheço. Nem meu irmão escutava, acho. Meu irmão escutava mais de Purple, AC/DC e tal. Ela falou, então, o André Matos é vocalista do Angra, na época ele era, né? E é um dos mais respeitados e mais conceituados vocalistas do Brasil. Você ficou meio tom abaixo da nota máxima dele. Se você estudar, você vai ser um grande vocalista. Essa mulher mudou minha vida, velho. Caralho, foda. Ela mudou minha vida. Eu falei, é? Falei, vamos estudar a voz? Aí eu fui na dela. Estudei. E tô aqui hoje. Entendeu? E Tu não tô deu aqui muito certo, você veio parar no Dona Mara, caralho. Eu tô aqui hoje, entendeu? Porra, meu. Não, brincadeira. Você, porra, viu os vídeos, você me mostrou tocando. Pô, mano, absurdo, cara, de verdade mesmo. É tudo fruto de muito estudo, tal. Continuo estudando até hoje, não sou perfeito, todo mundo tem sim pra aprender. Eu não sou o tipo de cara que fala, sou fodão, não, de jeito nenhum. Eu sou o tipo de cara que fala, meu, eu tô fazendo bem, mas eu posso fazer melhor. Tá? Hoje eu já não penso mais assim, porque eu já tô quase 48 anos, então agora é um negócio regredir, né? Porque a ideia vai começar, a voz começar a sumir. Então eu já tô pensando na minha aposentadoria. Né? Não digo nos próximos 2 anos, mas... Começar a diminuir os tons agora? Não, isso eu não vou fazer. Não? Eu sou igual o Pelé. É mesmo, E eu conheci o Pelé, tá? Conheceu o Pelé? Conheci o Pelé. Eu vou contar essa história depois.
na casa dele, almocei com ele. Não, já conta agora, porra. Depois a gente volta aí. Cara. Vai. Então, Parênteses, como que você chegou na casa do Pelé, velho? então Porra! Prepara o corte aí, crioulo. prepara o corte aí, porque eu não sei nem se minha esposa vai deixar, mas... eu fui convidado, quando eu tava no Guarujá, através de uma amiga da minha esposa. Ela ligou pra ela, falou, vocês estão no Guarujá? Beleza, tal. Tô aqui na casa do rei, porque era amiga dele, né? O Marcos não quer conhecer o rei? Mano, na hora que minha esposa virou e falou isso daí, eu falei, o quê? Vamos agora! Fui. Passei o dia na casa do Pelé, irmão. Tá? Independente do que a mídia fale do Pelé, do que falam do que ele fez com a menina, caramba, eu sou da seguinte opinião. Até o momento em que você não conhece o lado B da história, você não pode julgar ninguém. Tá? Sim. Se ele tomou aquelas atitudes, ele pode ter tido algum motivo. Ou não. A gente não pode julgar, a gente não tá no lugar do cara. Entendeu? Então, assim, o que eu posso garantir é que o Pelé nunca tinha me visto na vida e me tratou como se fosse um filho na casa dele, velho. Tá? Na casa dele. Tava trocando ideia com ele, tal, ele, entende? Pega meu violão ali. Eu entendi. Pega meu violão ali. Dá uma afinadinha, por favor. Tal. Então pra ali. ABC. Fui lá, afinei o violão dele, toquei umas músicas pra ele. Aí chegou, se não me engano, o filho dele também nesse dia, a filha, uma das filhas, né? Cara, foi demais, velho. Eu tenho um CD autografado ao Marcos Vox, do amigo Pelé. Mano, toda vez que eu pego esse CD agora, depois que ele faleceu, eu choro, porque eu conheci o cara. E você pensa assim, cara, é o Pelé, velho. O Pelé é tipo, não é o Brasil, é mundial, é tipo. Cara. É outra pegada. Não, e o jeito que ele tava debilitado. Ele tava sentado na cadeirinha lá, andando meio, né? E aí teve um lance que foi sensacional, cara. A gente tava almoçando e aí ele... entende? Cadê minha contratada aqui pra pegar minha salada, né, tal? Aí eu falei, não, rei, eu pego pro senhor. Eu pego. Não, você é convidado. Não, eu pego pro senhor. Fui lá, peguei a salada pra ele. Esse é dos meus. Eu não vou esquecer isso nunca, velho. Não vou esquecer isso nunca. Isso daí marcou. Isso foi em que ano, mais ou menos, você lembra? Não vou lembrar. Não vou lembrar. Velho. Deve estar fazendo aí foi antes da pandemia, né? Ele tá fazendo uns 5 anos pra 6 aí. É que ele já tava meio já debilitado há um tempo, já antes dele falecer. Ele faleceu Sim, faz sim. uns 2 anos atrás. Sim. E ele me pediu desculpas porque ele não tinha uma camisa da seleção no dia. Tinha acabado a camisa da seleção pra me autografar e me dar. Puta, imagina quantos ele deve ter, Não, né? não, Onde não. ele vai, acho que ele tem que levar um lote, não, né? tá o CD aqui, não, isso aqui. Tá o CD, tá ótimo. Tá ótimo. Puta, Tá que lá legal. guardado. Tá lá guardado. Que foda. Mas voltando, aí você foi na igreja, você fez lá, ela fez o teste, você chegava e aí o que rolou depois, mano? Aí você viu que você tinha o dom da parada. Então, Você começou a eu estudar. percebi que eu realmente tinha uma textura vocal legal. Hoje eu vou até pedir desculpa pra quem tá assistindo aí. Eu realmente tô detonado. Final de semana eu virei noite, o caramba. Tô sem voz completamente hoje, tá meio rouco. Mas estudei, né? Corri atrás, fiz o canto lírico, fiz o canto popular. Eu fiquei 10 anos na igreja, acabei saindo da igreja, né? Depois que eu saí da igreja, eu comecei a frequentar os bares e, em específico, um videokê que chamava Choperia Muralha. Nesse videokê era legal, porque você chegava na choperia e você tinha um palco. Nesse palco você subia pra cantar pro bar inteiro. No videokê. Aí eu cheguei cantando Elis Regina, Legião Urbana, Journey, Scorpions. Aí eu peguei uma liberdade com os caras lá, porque eu comecei a frequentar muito, comecei a levar clipes. Aí, por exemplo, sou geek pra caramba, né? Enquanto eu tava rolando Scorpions, tava lá rolando o Battlefront 2 lá do Super Nintendo, lá do PlayStation lá, rodando lá, e o Scorpions rodando em cima, com playback original, sem a voz original do Klaus Meine, e eu cantando em cima. Né? E aí nisso daí apareceu um cara lá um belo dia, perguntou, você conhece o Stones Music Bar? Né? O Fábio, inclusive, deu entrevista aqui, né? Eu falei, não. Cara, toca umas bandas foda lá, você tinha que ser vocalista de banda, irmão. Pelo amor de Deus, essa voz... Você tá perdendo tempo. Você tá cantando aí Klaus Meine, você tá cantando Bon Jovi, você tá cantando o Queen, e não sei o que. Não, e eu tinha participado do louvor da igreja, tinha feito banda na igreja, quase gravei com a MK Publicitar, né? Que é uma grande produtora de evangélicos aí, né? Então, aí eu falei, não. Aí, não, vamos conhecer o Stones lá. Eu fui conhecer o Stones, tava tocando a banda Fórum um dia, que era do irmão do cara, que era o Marcelo Costa na bateria, que é o irmão dele.
Quando eu vi aquele bar cheio e tal, tocando Pink Floyd, meu pai ama Pink Floyd, né? Eu olhei e falei, mano, vou montar uma banda pra entrar nesse bar. Aí eu comecei a estudar os bares. E aí eu corri atrás. E tô lá até hoje, 14 anos tocando Stones. Caralho, que foda. Quando você formou o Rock Collection, como é que foi chamar a galera pra fazer a banda? Tipo, pô, não, vou chamar o guitarrista aí, pô, você me indica um guitarra, como é que foi? Porque assim, como você já tinha esse lance da parada de ver mais profissionalismo, né? Não uma só diversão, né? Uhum. Então você tinha que chamar uns caras responsa, né? Sim, sim. E como é que foi esse network aí pra conseguir achar a banda, assim, pra poder formar, os seus 5 cavaleiros do Zodíaco ali? Você fez tipo um de olheiro, você ia nos shows, puta, Não, guitarrista. Ah, esse é mesmo. Não. Saia do palco, vem comigo. Ó, antes de mais nada, deixa eu avisar aqui, isso aqui é um líquido amarelo que tá com espuminha, mas isso aqui é Guaraná, tá? Tá de boa. Pô, quer que pega mais Guaraná pra você? Eu vou lá, eu vou trazer mais Guaraná. Então, vamos lá. O que aconteceu? O baterista lá, que eu, conforme eu comentei, ele me chamou e falou, não, você não vai parar. Ele foi o primeiro baterista da banda. Sim. Era aquela banda lá que o cara tinha tirado. Eu tinha saído da Jailbreak Sim. e o Luiz Bahia, que é esse cara que me chamou, ele me fez montar a Rock Collection. Sim. Tá? Que ele chegou pra mim e falou, cara, você não vai parar. Você não vai parar. Com essa voz não dá pra parar. Você tem que seguir seu caminho. Desperdício, Né? Aí eu falei, tá bom. Acho que eu vou montar uma banda minha e vou montar uma banda pra ser uma das melhores de São Paulo. E era o meu objetivo na época. Né? Continua sendo. Né? E aí o Luiz ficou. E depois você corta isso daí. Não, tô zoando. O Luiz ficou. E aí ele falou, não, tem um baixista que tá saindo da banda Armagedon, que era o Cláudio Noronha na época, hoje falecido. Deus o tenha. Que era o Cláudio Noronha na época. Ele foi o primeiro baixista da Rock Collection. O Cláudio Noronha trouxe o Marcos Oliveira, que foi o primeiro guitarrista. Que ficou muito pouco tempo. Ele voltou pra igreja, tipo, um mês depois. Sim. Né? E eram só em 4. Era eu, o Luiz Bahia, o Cláudio Noronha e o Marcos Oliveira. Marcos Oliveira saiu, entrou o Vitor Giovannitti, que é um grande amigo meu, Cavaleiro do Zodíaco pra cacete. A Já gente, encaixou ali. é aquele cara que, tipo, você é casado por causa da vida, tá ligado? A gente treta, mas nunca se separa, né? Sim. É um grande amigo meu, eu amo muito demais. Vitão, te amo, cara, você sabe disso. E ficou 7 anos na banda, o Vitor. Tá? Quando eu comecei a me apresentar com a Rock Collection, o primeiro show foi no Metropub do garoto Juca, né? Do Juquinha. Foi o primeiro que deu a oportunidade pra gente. E logo depois de 3 anos e meio, mais ou menos, tentando convencer o senhor Fábio Paiva a me dar uma chance, Insistindo, né? porque o cara era difícil, ele me deu uma chance no Stones. E aí eu entrei no Stones e a gente acabou no White Horse. Ele me deu uma chance no White Horse numa quinta-feira. E a gente tocou a primeira vez na quinta-feira. Ele falou, pô, tá legal, mas vocês precisam de um tecladista, não dá pra fazer videokê. Eu achei isso do caralho. Eu falei, pô, mas... Tá. E aí eu lembrei de um rapaz que eu tinha visto tocar, que já tinha tocado comigo em 2 subs, assim, numa banda que chamava Root Arizona na época, que era o René, né, o René Sanches. E aí eu convidei esse rapaz, chamei ele, vamos trabalhar? Vamos. Ele entrou na banda e ficou 14 anos. Né? Saiu agora no final do ano passado. Então, a Rock Collection no começo foi essa. Mas nesse meio tempo pra frente, troquei muita gente. Justamente por questões profissionais. Troquei muita gente. E eu não tenho medo de trocar. Porque eu prefiro trabalhar certo do que ficar aguentando problema. Tinha algum problema específico que era comum? Que sempre, puta, de novo, a mesma coisa, que a galera mais peca, assim, os músicos? Olha, essa é uma questão que a gente vai ter que entrar em vários fatores aí, né? Vamos colocar no geral, então, pra talvez não expor também, talvez algumas pessoas Não, e você, não, mas não, você quiser não no modo precisa- geral, como Não você... preciso citar nomes, mas Mas como eu posso ajudar muita gente aí então, por isso que eu ia falar. falando do que eu vou falar. Eu acho que quando você monta uma banda, pra tocar no cenário cover, você tem que seguir algumas regras, tá? Você tem que seguir algumas regras. A primeira regra é respeitar o contratante, tá? Em que sentido, Marcos? Pô, se o cara tá te contratando, não vai ficar bêbado no palco, meu irmão. O cara tá pagando pra você trabalhar. Entendeu?
partir do momento que você toma uma, duas, beleza. Agora você toma a terceira, a quarta, você tá começando a ficar alegre, você começa a botar em xeque o seu trabalho. Você vai errar uma nota, você vai errar duas, você vai três. Daqui a pouco você tá tocando Psycho Killer no meio do Journey. Entendeu? Daqui a pouco você tá tocando Sandra Rosa Madalena no meio do Sweet Child of Mine. E aí o dono vai falar, que porra é essa? Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Isso aconteceu muito. Tá? Outra coisa é a fatídica, a treteira questão dos subs. Né? Eu penso assim, se eu contrato uma banda pro meu bar, se eu fosse dono de bar, se eu contratar uma banda pro meu bar, tá bom. A banda tem o Shiryu, o Seiya, né? O Yoga, o Shun e o Ikki. Aí o cara chega lá com o Ragnar, com Hagen de Merrick no lugar do Shiryu. Eu vou falar, mano, o que é isso aí, velho? Chega com o Snarf lá. Eu vou falar, o que é isso aí? Não foi, Chega com o Jabu. não foi esse quinteto que eu contratei. Entendeu? Isso vai queimando a banda. Porque o dono vai a primeira vez, beleza. Na segunda ele, pô, de novo. Da terceira, caralho, de novo. Tocando toda hora de treino. Aí, ô Fábio, supondo que é o Fábio do Stones, ou o Paulinho do Morrison, ou o Kiko do Charles, ô Kikão, tudo bem? E aquela data tá fechada? Pô, Marcos, desculpa, não vai rolar porque eu não tenho mais confiança no seu trabalho, você nunca vem com o time. Entendeu? Tá sempre com gente contundida, pô, sempre trazendo outro. Isso queima, cara. Isso queima. Tem gente que aprendeu a duras penas aí. Né? Isso queima. Isso queima. Tem que saber trabalhar, entendeu? Tem a questão do respeito ao público, que o músico, tem músico que vai tocar, puta, tô tocando numa banda foda, agenda foda, vou beijar todo mundo. Meu irmão, vai com calma, cara. Você beija uma, duas, três, quatro, essas 5 vão se rebelar contra você, vão queimar o nome da banda e o seu. Sim. Entendeu? Pensa um pouquinho no que você tá fazendo. É o seu trabalho. É uma coisa que eu tento colocar sempre na cabeça dos músicos que trabalham comigo. O que você prefere? Você prefere ter uma estabilidade e confiar na sua agenda, que você sabe que vai ter agenda? Ou você prefere ficar arriscando? Entendeu? E as atendentes do bar também, né? Exatamente. Dinheiro também, claro. O Marcos tava falando desse lance aí de músicos, né? Eu lembro uma vez, um tempo atrás, aí, 8 anos atrás, tinha rolado um meme lá no Facebook, que era uma banda que tava procurando integrantes, né? E o cara falou assim, ó, requisitos, né? Não pode beber, não pode fumar, não pode usar droga, não pode isso aqui, não pode... Mas era, tipo, bastante coisa assim, né? E aí todo mundo caiu de pau, porra, que bosta, não é? Não sei o quê. Só que aí depois de um tempo você começa a perceber, você fala assim, não, cara, realmente, se os caras estão fazendo isso é porque os caras têm história, né? Porque, tipo, você vai chamar alguém pra tocar na sua banda, o cara é muito louco, o cara não acompanha o ritmo da banda e prejudica a banda, chega atrasado. Então, são vários fatores, né? Pro cara poder girar aquela publicação e falar assim, gente, eu quero alguém que seja, tipo, totalmente profissional na parada, sabe? Que, tipo, que venha tocar como se viesse trabalhar na empresa dele, né? Exatamente. A Ellen falou isso, né? A banda é uma empresa. Sendo uma empresa, a empresa tem regras. Entendeu? Só que assim, é lógico que eu não sou um tirano. E também outros músicos também não devem ser. O cara quer tomar uma, vai tomar uma. Irmão, só não exagera. Só não exagera, toma cuidado. Entendeu? Vai abordar uma mina no bar? Toma cuidado. Não vai se queimar. Entendeu? Não vai tem que saber ter a postura. Não vai botar o ali. seu nome em xeque e o nome da banda em xeque. Entendeu? A casa demora pra liberar os músicos no final. Não vai reclamar da casa, meu irmão. A casa que tá pagando o seu cachê ali. Se a casa tá errada ou não, a casa é que se acerte depois com ela mesma. Isso vai acabar refletindo uma hora. Entendeu? Mas não vai falar mal da casa. Tem banda que demora 70 anos pra entrar numa casa. Aí quando entra no primeiro show, cai um bêbado, chega atrasado pra passagem de som, né? Toca desafinado, virada pra tudo quanto é lado na bateria. Sweet Dreams, parece o Toxicity, né? Caralho, velho. Entendeu? Tem que saber trabalhar, irmão. Tem que saber trabalhar. Eu tô falando umas coisas aqui que eu tenho certeza que muitos músicos vão botar minha cara lá no dardo a partir de hoje. Mas eu falei, não, eu vou falar o que eu acho que eu tenho que falar, porque tem uma hora que eu não vou estar mais aqui pra falar. E eu tenho essa visão e eu acho que eu tenho que passar pra todo mundo. Não, mas tem Entendeu? muita gente também que tá no mesmo corre que você, que Tem gente também que tá começando gostando, e você tá ensinando, tá Tem ligado? gente que tá Você começando que passando uma precisa escutar isso. Pra você manter a Sim. porra da banda na casa, eu vou falar uma coisa pra Às vocês. vezes Eu não não vou sabe. citar bares, mas tem bares que me dão o ano inteiro. Eu tenho X-Bar fechado até o final do ano. Outro X-Bar fechado até o final do ano. Oxe, X-Bar... Por que isso? Porque sabem que eu sou profissional. Sabem que a Rock Collection é profissional. Que vai chegar e vai fazer o trabalho.
Entendeu? Então é isso. Essa é a diferença. Aí depois reclama, pô, tô com 1, 2 datas na agenda. Não sabe por quê, né? É. Entendeu? Não sabe por quê. Mas eu sempre, depois que a gente fica mais velho, a gente vai entendendo como é que funciona o lance, que não é só o lance do farfã de se divertir, tem o lance também de você entender como que as bandas, que até que você gosta, que rola o business da parada, né? Sim, Então, realmente, meu, a banda é uma empresa, né? exatamente. E o lance do sub, voltando nesse lance, porque é uma coisa que eu preciso frisar aqui antes de a gente Claro. mudar de assunto, é uma coisa muito importante. Por exemplo, o lance do sub não afeta a sua casa, ele afeta também a banda. Porque, por exemplo, a minha banda tem o Biel, tem o Salim, tem o Leandro e tem o Fred. Os 4 são foda. São músicos excepcionais. Sabe? Eles entenderam o recado que eu passei pra eles quando eles entraram na banda e eles estão fazendo aquilo que eles fazem de melhor. E eu tô orgulhoso desses caras. Tô orgulhoso. Mas, por exemplo, se eu pego uma data que não tem o Salim, ou uma data que não tem o Biel, ou uma data... Não vai ser a Rock Collection. Embora o músico que esteja no lugar vai fazer o trabalho, não vai ser o Biel. Aí aquela galera que vai pra ver o Biel, vai olhar e vai falar, cadê o Biel? Né? Ou aquela música que a gente realmente precisa do Biel, porque a característica é do Biel, cadê o Biel? Ou aquele time de teclado, que é foda, que o Salim fez na porra do teclado, que é só ele que sabe fazer, o outro vai lá e faz mais ou menos, vamos colocar dessa forma, não desmerecendo ninguém. Sim. Mas por que não tá o Salim? Entendeu? Então rola essas comparações, isso é chato, cara. Então por isso que eu vou dar um conselho pra todo mundo que tem banda cover, presta atenção. Evita sub. Evita sub. Só É a em melhor último coisa que você vai caso, né? fazer. Em último caso, é doença, perda familiar, ou no máximo aí alguma coisa de tipo, puta, vou tocar com X pessoa, que é o caso do meu tecladista agora, que vai tocar com o Fábio Leone, de novo, e a gente tá tentando arquitetar um jeito de não prejudicar nenhum lado nem o outro, né? A gente tem conversado muito sobre isso. Porque eu também, pô, o cara vai tocar com o Fábio Leone, eu não vou chutar o peito do cara e falar não vai tocar, né? Isso é foda, tem um time bom também, né? É lógico, lógico. Aí os, Então- os outros times começam a olhar e... É, lógico. E é um sonho do cara e eu respeito isso, Claro. né? É que essa questão de sub, às vezes, não é nem uma questão de quem toca melhor. Mas quando você desenvolve uma banda, um projeto, você idealiza, tem uma coisa que se chama identidade. Exatamente. Tá ligado? É algo que eu ia falar também. E então, assim, não é nem a questão de quem toca melhor. Às vezes o cara é um exímio músico, mas é o que você falou. O cara que já toca contigo, ele tem aquela pegada que precisa naquela música. E a química. Que às vezes que o cara toca até mais, ele não tem. Então eu acho que a identidade é muito importante. Sim, é a química. É o que eu costumo falar numa frase besta, mas é muito sábia, na minha opinião. Pô, não adianta você vender um salmão e chegar com uma sardinha, meu irmão. Entendeu? Sim, tem as dinâmicas também, né? Que às vezes você A faz execução entre pode ser a vocês. mesma, mas a vibe não vai ser a mesma, porque não é a banda, não é o time completo. Entendeu? A gente tava brincando lá fora falando de futebol, né? Sim, É a mesma coisa que o Palmeiras vai jogar a final da Libertadores, e aí o atacante vira, puta, recebi uma proposta melhor, eu vou jogar a final da Copa do Brasil pelo Corinthians. Aí é foda, né, velho? Aí você quebra os dois lados, né? Ou ajuda um e ferra o outro. Então, é mais ou menos isso. É, realmente, tem isso da identidade. Se você pegar qualquer banda, assim, grande, até banda de música própria, né? Que você, pô, chega lá, você vê o Ramones lá, não tá o Joey Ramones, lá tá um outro cara, tá outro guitarrista, você fala, pô, é essa, sabe, assim, né? Falando. E tem esse lance da identidade que é muito forte, né? E aí, eu acho que às vezes falta muito isso em algumas bandas. Tipo, aquele lance, tá mais preocupado em tocar e ganhar o dinheiro da noite do que tá... Sim. do que tá tocando bem pro público, sabe? Tipo, de manter a identidade da banda, manter o propósito da banda ali, né? E tem o lado do dono da casa, né? É. O dono da casa, eu já conversei com alguns e eles pensam exatamente conforme eu vou falar aqui pra vocês agora, que é a forma que eu penso também se eu fosse dono. Se eu contratei X-Time, eu quero X-Time. Entendeu? E é assim, velho, eu já escutei de 2 donos da casa esse ano, que eles não querem mais sub. Então assim, o que eu faço? Entendeu? Aí eu fico nessa sinuca de bico pra tentar resolver o lado do cara que quer fazer, o lado dele quer fazer a história dele, e o dono da casa que tá do outro lado me cobrando de algo que ele tem razão de cobrar. E aí quem sofre sou eu. Por isso que eu tô com essas entradas, com a barba branca, né? Por isso que eu fico jogando Mortal Kombat dando Fatality. É foda. Se estressar, né? Mas quando rola essas mudanças de integrantes, eles entendem? Você chega, troca uma ideia, eles... Então, eu acho que tudo que é combinado e conversado é mais fácil, né? Teve uma época, eu não vou citar nomes, logicamente, que eu era comunicado na quarta-feira que não ia fazer na quinta. Isso eu acho errado. Isso eu acho antiprofissional. Sim. Isso eu acho antiprofissional, falta de respeito com quem está administrando, que era o meu caso, entendeu?
E foi um dos motivos de eu ter mudado tudo. Então, assim, era coisa do tipo, pô, vai ser assim e tal, vou ganhar mais ali, não vou fazer amanhã. Quem se fode pra falar que o dono da casa, meu irmão, sou eu? Entendeu? Então, assim, é uma situação chata, entendeu? Então, por isso que eu volto a repetir. Você tá montando uma banda, você tá com uma banda, evita sub. Se você quer manter sua agenda, quer manter o ano inteiro sua estabilidade, evita sub, meu irmão. E outra, o músico tem que saber o que é da vida. Pô, se a agenda tá te dando uma estabilidade, se você sabe que vai ter o trampo o ano todo, por que você vai ficar arriscando, velho? E tem uma coisa que me falaram também que eu achei interessante. Por exemplo, eu, Marcos Vox, viro pra Rock Collection e fala: ah, não vou fazer com vocês aí o Stones porque eu vou fazer ali não sei o quê. Eu estou me desmerecendo. Tipo, tanto faz se eu fizer com vocês ou não, o outro vai cobrir. Estão entendendo? Qualquer um vai estar no meu lugar aí fazendo. Você tá se desmerecendo. É como se você assumisse que você é substituível, né? Exatamente, é isso que eu queria dizer. Exatamente. Então, assim, você tá se desmerecendo. Não, bota outro lugar aí, tá de boa. Não é tá de boa, meu irmão. Você tá louco? Não é assim que funciona. Sim. Entendeu? Não é assim que funciona. Muita gente tem aquela imagem, né? De banda, diversão, amigos tocando, né? Só que quando você chega num nível de que você assim, mano, é business a parada, né? Mano? Não tem como fugir E disso. o circuito tá funilando, né? A gente pode falar aqui, a economia tá uma merda, vamos colocar dessa forma. Uhum. A galera tá sem dinheiro pra sair, os bares estão começando a ficar vazios. Isso é um ponto que a gente tem que falar um pouco aqui hoje. Por quê? Na época que eu comecei, a galera que saía de quinta, sexta e sábado, saía de quinta, sexta e sábado, porque tinha grana. Hoje não. Hoje a pessoa vai lá e fala: não, peraí, que dia que eu vou aqui? Vou no sábado. Por isso que as sextas estão mais vazias. A galera não tá mais saindo de sexta e sábado, porque não tem grana, velho. Pra você pular pro carro e ir pro bar hoje, você já gastou no mínimo 50 conto de gasolina e no mínimo umas 40 de valet. Também tem outros fatores também, que tem o lance Entendeu? da galera tá mais velha e tipo, de falar assim, putz, sair de ser sábado já não Sim. aguento também. Sim, concordo, mas eu acho que a questão financeira hoje tá pesando muito mais. Sim. Porque os bares também, por exemplo, você pra entrar num bar hoje, no mínimo é 50 conto, 45 ali. Sim. Você pega um bar top igual o Charles Zero, é 120 Pra entrar. pra entrar. Tá certo que tem a consumação ali de metade e tal, mas é um valor alto. Sim. Então, assim, pô, com 120 reais, você pode chegar no mercado e comprar uns bagulho ali pra você. Dependendo do seu salário, vamos colocar dessa forma, né? Sim. Então, assim, hoje a galera tá repensando muito. E aí tá funilando. Por isso que eu falo pros caras da banda, vamos tomar cuidado com a nossa agenda, porque vai chegar uma hora que não vai ter espaço pra todo mundo. Hoje você pode até acreditar que tem, mas vai chegar uma hora que não vai ter. Só vai ficar as bandas que trabalham direito. Entendeu? Vai afunilar. Porque tem bar fechando. Tem bar fechando. A coisa não tá boa. Entendeu? Então, assim, a noite tem dado uma caída. Por outros motivos também, que é aquele caso de você falou, da galera ficar mais velha, o rock and roll não tá mais tão em evidência. E isso é uma coisa que eu acho foda, que eu acho que a gente tem a missão de manter o rock and roll vivo, né? E tem um lance... Porque pode falar, desculpa. porque a porra da 89, da Rádio Rock e das outras rádios não mantém, né? Uhum. Se você botar hoje nessas rádios aí na Kiss também, você escuta mais pop do que rock. Então, o rock and roll mesmo, quem tá fazendo as bandas cover nos bar, velho. Falando disso aí, eu coloquei o 89 um dia lá tocando a música. Falei, porra, aí, música é essa, mano? Eu falei a porra da 89 porque é rádio rock, né? Mas eu gosto de você, só pra saber. Não, eu também gosto pra caralho. E tem um lance dos aplicativos também, de relacionamento com o Tinder, a vida, né? Antigamente Sim. não tinha. Hoje, às vezes, o cara saía pra pegar uma mulher. É. E às vezes ele, pô, tá ali no sofá, deixa eu ver que eu vou... Isso também quebra um pouco a noite, né? E não é só rock, Sim. eu acho, de modo geral, as baladas estão fechando pra caralho, a noite tá mais vazia. Ela até Sim. comentou aqui que diminuiu muito o consumo de bebida alcoólica, né? Que tem uma Os jovens geração hoje que estão não, bebendo um pouquinho menos do que bebendo mais bebia que na era a nossa nossa época. geração. De 20 Até por causa dos frequentes comandos, né? Também, né? Então um bebe, o outro bebe, o que tá dirigindo não bebe. Então dá uma boa reduzida nisso, né? Sim, vários E- fatores, né? Não dá são exato, vários- mas acho que é um pouco de cada São vários fatores. somado dá E essa eu- queda na noite. E os bar, tem bar, uma crítica construtiva, tem bar que fica passando UFC, fica passando futebol americano na hora que a banda tá tocando, com todo respeito. Mas isso é uma falta de respeito, cara. Esse respeito com a banda. É falta de respeito com a banda, com o profissional. A gente tá lá fazendo nosso show e a galera olhando pra porra do telão. Entendeu? Desculpa, mas eu tenho que falar, velho. Tá errado isso. Tá errado. Na hora que a banda tá tocando, tem que ser a banda o foco. Porque o artista da casa é a banda. Entendeu?
É a banda, velho. Se a gente tá saindo de casa, passando som, estirando música, se esforçando pra fazer o lance, pô, no mínimo, tem que dar o nosso momento ali, entendeu? É, porque ali vocês estão em evidência, né? E aí tem que estar. O foco tem que ser vocês tocando. E né? o cara tá pagando, né? Então É. ele tá dando um tiro no pé, praticamente, né? É, Porque ele tá exatamente. pagando a banda pra tocar. Às vezes nem eu que fazer toco a de noite. legging chamo tanta atenção que eu tô fazendo uma coisa. Não, porque você vai tocar no bar, aí o cara coloca a final do campeonato no fundo vocês tocando, pô. É, mano, não rola, velho. Uhum. Mas acho que também depende muito do lance da ideia do dono do bar, né? Tipo, às vezes o cara do dono do bar, ele quer meter o stand-up com show de rock, com balada pra galera se pegar e, mano, misturando isso não dá nada, sabe? É o que eu falei, é uma crítica construtiva, é a proposta do bar, né? Essa é a palavra, é a proposta do bar. Uhum. É um jeito que o bar gosta de trabalhar. Beleza, ok, mas eu, na minha concepção, acho que tira o foco Total. do artista, da Lógico. banda. Tira o foco, Sim, sim. né? Tira o foco, Uhum. né? Tirou até o meu foco no dia que o Palmeiras estava jogando o Mundial lá no Lord Black lá. Você mesmo? tocou no dia? E tava rolando. Puta, e aí, mano? E aí eu cantando, Você prestando tocou de atenção. óculos escuros, assim, pra ninguém ver seu olho dando uma sacada na tela. Não, e na final do Paulista que a gente tava gravando? Tava gravando eu e o Fábio, né? O Fábio que é do... Não, foi o. Desculpa, o Daniel. Ele conhece o Daniel. Ah, o Daniel do Coffee Rock, né? Ele é palmeirense também, né? Eu sou corintiano. E a gente tava aqui batendo papo e vendo o jogo, assim, ó. E ele assim, né? E, meu, e pior que depois você assiste, você não percebe, né? Mas eu e os Sim, dois, sim. eu, o corintiano, ele aqui, e a gente numa tensão, assim, conversando, assim, fingindo que nada tava acontecendo. É. Foi difícil aquele dia. Mas é aquela coisa, finalizando, né? A gente aceita, logicamente, a forma do bar trabalhar, Sim. mas uma coisa que eu valorizo muito é que cada pessoa dê opinião daquilo que acredita. Então, eu acredito que isso atrapalha. Uhum. Se eu tivesse uma proximidade do dono de alguns bares, de chegar e falar, porque alguns bares eu não fecho com o dono, né? Eu fecho com um representante. Sim. Se eu tivesse proximidade com o dono, eu ia chegar e falar, meu, na hora que a banda estiver tocando, ou você bota clipe dos originais atrás, igual o Morrison faz, por exemplo. Eu acho isso do caralho. Acho isso do caralho. Tá rolando o Ahá Take On Me, tá rolando o clipe do Ahá Take On Me. Tá legal. Legal pra caralho. Ou você não coloca, porque você tira o foco da banda. Uma coisa, é tão difícil, irmão, você trazer o público pra você. Isso eu falo como vocalista. Você trazer o público pra você é difícil. E eu tenho uma facilidade com isso porque eu sou teatral. Eu venho da escola do teatro. Tem vocalista que não tem, velho. Tem vocalista que mete o pedestal na frente ali e só sai cantando. Imagina a dificuldade que esse cara tem de trazer o público com o bagulho rodando nas costas dele ali. Então, assim, é uma coisa que eu acho que tem que ser repensada. Entendeu? O cara não vai no bar pra ficar assistindo o final de Liga Americana, velho. Não vai, ele vai pra curtir, pegar a mulher e tomar uma. E se ele for pra ver, ele Entendeu? vai pra aquele bar específico que vai ter a galera pra assistir o jogo específico, né? Exatamente. Essa é a minha opinião, tá? Com todo respeito a todos os bares que eu trabalho, continuarei trabalhando, mas é a minha opinião. É a minha opinião. Eu acho que o trabalho tem que ser feito em conjunto. É uma soma. A banda tem que subir no palco, o som tem que estar bom, o telão tem que estar trabalhando de acordo com a banda e o público reagindo a tudo isso. É uma matemática. E essa matemática vai dar positiva. E como a gente tava falando daquele lance de como a banda é uma empresa, então a banda tá ali pra vender o produto dela Uhum, e ali é o evento. né? uhum. Então ele tem que estar perfeito ali, aí tem que estar todo mundo trabalhando, tanto o dono da casa quanto a banda, e pra poder fazer o público que tá lá consumir e curtir e ser a noite perfeita pro cara que foi lá. O cara fala, caralho, fui no Stones, puta que pariu, viu o Rock Collection, que foda, sabe? Tipo, A gente fez um show recente no Morrison. E Morrison também é bom, eu né? acho que em 15 anos de banda foi um dos maiores shows que a banda fez. A banda tá afinando, né? A gente começou agora em janeiro com essa turma nova. E agora tá afinando, mas tá afinando bonito, velho. Tô orgulhoso dos caras. Tô orgulhoso. Vocês não pensam ao contrário, não. Tô orgulhoso. E a gente fez um show, cara, que eu montei um repertório junto com os caras. Paulada do começo até o fim, velho. O bar foi abaixo. E, mano, aí que eu falo. A junção do repertório, da vibe da banda, dos clipes atrás, que eu mando pro macaco lá. Ó, é esse repertório aqui, o cara coloca sincronizado com a gente. Mano, o Radio Gaga, ele fez o clipe fazer igualzinho lá, o Himelec Tempo lá. certinho. Igualzinho. Caralho. Então, assim, cara, isso faz uma diferença, irmão. faz, lógico que faz. Nossa, faz uma. Você vê a galera pirando embaixo. Eu quase fiz um mosh de novo lá, quase pulei. Só que como eu tava com o dedão encravado, eu falei, não, melhor não.
Aí eu fiquei no palco. Você tava com esses problemas com o dedo encravado, Nem irmão. me Pior fala daquele coisa dia, tá do... doendo, viu? Vixe, velho. Você falando desse lance de profissionalismo, eu lembro uma vez que eu fui no show do... Acho que fui na Led Slay, saudosa Led Slay, e foi tocar Iron Maiden do cover, mano. E o guitarra do Iron Maiden tava meio a caça, assim, sabe? Tipo, quando ele tá muito... tá feliz, assim. E ele errava muito feio, sabe? Errava nas músicas feias, assim, e os caras da banda tocando, e os caras assim, só... E era nítido isso. E era nítido, assim, tipo, você ficava assim, e ele, cara, bem bom tocando, assim, aí era a parte... Fear of the Dark era pra entrar o solo, ele entrou o solo antes. A galera olhou, aí ele viu que ele errou e voltou, e continuou dando risada, assim, os caras da banda tocando, um olhando pro outro, assim. Meu, era... E pior que a gente que, tipo, pô, a gente tava bêbado lá vendo, assim, tipo, caramba, mano, o cara tá errando. Tá mais louco que nós. Mais louco que nós. Pô, isso queima o filme da banda. Tanto que depois a gente falou assim, pô, essa banda de... Tanto que a galera fala assim, esse Iron aí é quadrado, aí, esse cover de Então. Iron aí é quadrado. Aí você, por exemplo, a gente faz o tributo ao Queen, né? A gente chega, faz o show do Queen tudo com De qualquer jeito. bateria onde não tem, solo onde não tem e tal. O cara que gosta de Queen vai falar, vai se fuder, cara. É. Não vou assistir mais esses caras, não. Ô, Marco, Bota os... Pode botar aí. Deixa eu fazer um elogio aqui, Claro, dentro desse fica à assunto da gente mudar de ramo, de rumo. Tem uma banda que eu acompanho há muito tempo, que é a Rose Rock. Tá? Do Edu Costa, do Marcelo. O Fred. Inclusive, já tentaram muito me separar desses caras aí, falando muita mentira aí. Tentaram. E eu já sentei umas 2 vezes com o Edu Costa, falando, mano, o que falaram aí? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Só que eu falei porque eu tava chateado e tal, e já pedi desculpa pra ele uma par de vezes, ele também pra mim. Sim. Então, assim, somos brothers aço pra caramba. E assim, a Rose Rock é uma banda que você não vê colocando sub. Você não vê. É a identidade dos É a caras. identidade dos caras. Você não vê colocando sub, e eles fazem original, velho. É o original. Onde os caras estão? Toda quinta-feira no Charles Edward. É uma das bandas mais respeitadas de São Paulo, se não do Brasil. E estão aí, velho. Entendeu? Então, pô, a receita tá aí, cara. É só seguir. Entendeu? É só seguir. Eu tô dando a receita aqui hoje. É só seguir. É só seguir. deixa eu te perguntar, Marco, você usa talkback, mano? Pra dar uma bronca, nos puxar a orelha dos caras no meio do Não. show? Não. Eu acho que tudo que pode desestabilizar a banda no palco não, deve ser puxar a feito. orelha no bom sentido, assim. Não, porra, brigar com os caras, mas tipo, ó, sei lá, enfim. Você usa pra... Esse solo tá papagaiado, hein? Tem um talkback lá no Charles Edward que o Valtinho coloca pra gente de vez em quando. Né? Mas eu uso pra fazer o quê? Ó! Acho que rola mais zoeira do que, né? do que, Puta, entendeu? Eu não sou de dar bronca em cima do palco, até porque eu não sou dono de ninguém, não sou chefe de ninguém. Eu costumo falar isso pros caras. Uhum. Apesar de eu ser o fundador da Rock Collection, eu não sou dono de ninguém, velho. E eu não sou melhor do que ninguém. Entendeu? Eu tenho as minhas falhas, assim como todos têm. Então, eu posso estar num bom dia, assim como o Biel pode estar num bom dia qualquer dia. E assim como o Salim pode também não estar num bom dia. E aí você vê o cara com aquela expressão meio fechada, tal, você fala, mano, aconteceu alguma coisa comigo. Não, não é com você, cara, é porque o cara tá num mau dia. Então a gente tem que... A gente vai acostumando a lidar com esse tipo de situação. Entendeu? Eu costumo resolver tudo depois do show. Tudo que é feito em cima do palco, tipo, virar e falar, porra, você errou. Porra, não é assim. Isso é errado. Por quê? O público está vendo. O público está vendo tudo que você faz no palco, caralho. Entendeu? Se você virou pra trás, o público viu. Se você tirou barato com alguém lá embaixo, o público viu. Né? Se você fez chamada com a sua esposa no meio do show, o público viu. É uma coisa que acontecia que eu ficava puto. Entendeu? Os caras ligavam pra... Tipo, não vou citar nomes. Então, assim, cara, isso é muito antiprofissional, velho. Pô, pra caralho. Muito antiprofissional. Você é contratado pra fazer o show. Subiu, pega a guitarra, faz o seu show e toca. Acabou. Questões de banda, erros, a gente discute depois nos bastidores. É assim que o profissional trabalha. Entendeu? E não fica com celular, não fica se distraindo. Faz o seu trampo, foca. A palavra foco é o que eu quero deixar aqui hoje. Se você não focar no que você quer, se você não souber o que você quer, se você não valorizar o que você tem na mão, você vai perder. E é isso. Acabou. A matemática é essa, velho. E fica se discutir no palco, vai virar o James Addiction lá, né? O vocal bateu no guitarra, David É. no meio do solo. Absurdo. Além do que, o dono da casa pode chegar depois. Que porra é essa, velho? Não vou contratar mais vocês. Entendeu? É, porque também Com toda razão. Também se queima o filme da casa. Com toda razão. Eu costumo falar pros caras, ó, os donos observam tudo que você tá postando, tudo que você tá fazendo, tudo que você fez no palco,
tá? A movimentação, eles estão de olho, velho. Porque eles estão contratando, eles estão pagando. Vocês estão pagando, eles vão exigir a resposta daquilo que eles estão contratando. Entendeu? É que muito músico não tem essa mentalidade. Não, vou lá, sou músico, vou tocar, vou tomar a minha e tal. Não é assim, meu. Um bagulho é profissional, cara. É uma casa que foi aberta e não tem só a banda. Tem que pagar do segurança até a banda que tá no palco. E pra casa continuar aberta desse jeito, precisa trabalhar de uma forma profissional e todo mundo trabalhar em conjunto. É uma engrenagem unindo na outra. Entendeu? É isso aí que faz a parada acontecer, né? Exatamente. E deixa eu te perguntar, mano, já chegou em alguma casa assim que o som tava horrível, cara? Assim, mano, não tem condição de fazer show com esse som. Cara, já teve uma casa que o retorno parou. Só tinha um retorno, o retorno parou, eu parei o show. Porque assim, acima de tudo e todos está a minha garganta. Isso é uma briga que eu tenho com a banda, quando eles estão tocando muito alto também. Mas, meu, isso aqui não é um amplificador. Só aumentar o Só que não volume. tem um botãozinho nessa porra. Eu tô cantando, velho. Né? Os caras vê que a veia tá estourando aqui, quase saindo o chifre do Cavaleiro de Ares aqui. No bagulho, quase saindo o chifre do Aldebaran. E o som daquele talo do caralho. Pô, calma aí, né, velho? Nesse dia eu parei o show. Falei, ó, galera, tô com um problema no meu retorno. Enquanto não resolverem, eu não volto pro palco. Peço desculpas, estou saindo. Porque senão, eu já tive calo na prega vocal. Nódulo, né? Já tive nódulo. Eu demorei 2 anos e meio pra corrigir isso daí. Eu não vou correr risco de novo. Entendeu? Não vou, é a minha carreira. Aí eu perco minha voz, a banda continua contra o vocalista e eu tô lá em casa me fudendo sem pagar minhas contas. É. Entendeu? Então, assim, eu sou muito chato. A galera, na noite, fala, Marcos é chato. Marcos é chato, Marcos é isso, Marcos é aquilo outro. O cara é difícil de trabalhar. Só mesmo, cara, porque eu sou exigente nesses aspectos que eu tô falando aqui hoje. E é por isso que eu tô aqui hoje. Que eu tô com a agenda que eu tô e nas casas que eu tô. Mas eu acho isso. Quando eu era mais novo, quando comecei a ter banda e tal, puta, eu detestava o cara chato da banda, sabe? Mas aí você vai ficando velho, vai ficando mais maduro, você entende que, mano, é necessário ter o cara chato da banda. Se não tiver um cara chato, Desanda. se não tiver o chefe, desanda, cara. Não, chefe não. Só Não, sei tem que ser o. Digamos, o cara que dá. Que comanda ali, porque, meu, senão vira desordem. Aí o cara, não, beleza, deu problema aqui. Ah, não, tá bom. Se o cara não chegar e dar uma chamada, fala assim, não pode, só ir, amigo. Sabe? Aí que a gente fala, cara, a banda é empresa, cara, é profissional. Não, adianta, não tem como você ficar falando, não, beleza, tudo bem, deixa passar. Não. O que acontecer de errado, você tem que corrigir ali e chamar a atenção mesmo. Senão. São vários detalhes, né? Uma coisa que eu conversei recentemente na reunião com a minha banda é passar de som. Não tem ninguém na casa, né? Aí o músico fala, beleza. Irmão, vamos respeitar a passagem de som. Batera tá passando, todo mundo pianinho. Pro Buiu poder trabalhar. Miserável. Eu tô passando meu violão, minha voz, todo mundo pianinho, cara. Entendeu? Depois vai passar todo mundo junto. Porque músico tem essa, né? O ego sobe lá na estratosfera. Tô lá, alô, som. A cara acabou de tirar um riff foda, Porra, cara. começa a testar o riff da frente. Entendeu? Vamos passar o negócio direito, deixa equalizar a frequência, as notas, tudo bonitinho, depois passa todo mundo junto. Sim. É uma questão de, sabe, respeitar ali o que tá acontecendo, entendeu? Mas a maioria das bandas tem esse problema, né? Não vai passar o som, o resto da banda tá fazendo a jam. É foda. Você tava falando da agenda, pô, realmente tava vendo a agenda de vocês aqui, tá bombando, hein, cara. Até daqui até o final. Eu costumo trabalhar muito por quem trabalha comigo, né? Uma coisa que a gente tava comentando lá Legal, fora. cara. Parabéns, hein? 15 anos de banda, eu nunca ganhei nada em cima de ninguém. Isso eu falo batendo no peito. Tá todos os extratos aí pra quem quiser ver. Ah, quanto que é? 5 mil. 1.000 pra cada um, irmão. Porque eu penso assim. Por exemplo, igual num evento que eu fiz. Teve um evento que eu fiz agora. De uma senhora árabe. 5 pau. O baixista levou o equipamento dele. A pedaleira, baixo. Não lembro se ele levou amplificador. Acho que não. O guitarrista levou guitarra. Pedaleira. Também não levou amplificador. O baterista levou a bateria, que mais sofre, né? Levou a bateria. Nesse caso, não. O tecladista, que foi sub, né? Levou lá o teclado, um sax. Quer saber o que eu levei? quê? Levei meu violão, meu microfone sem fio,
2 caixas JBL 150, 2 caixas DBR-10 da Yamaha, mesa de som e todo o cabeamento. Pergunta se eu cobrei algo mais pros caras. Não cobrei, velho. Porque eu penso assim, se tá todo mundo junto, tá todo mundo junto. Na picanha e no bife. Entendeu? E eu entendo que eu não sou melhor do que ninguém, apesar de eu estar levando mais coisas, pra ganhar mais do que os caras. Então muita banda não tá certo por isso. Não, eu que tô no controle aqui, eu vou ganhar 10, 15% em cima porque eu tô fechando. Aí, irmão, que você tá fechando. Os caras também não estão saindo de casa, pagando valet, carregando equipamento? Não estão também fazendo trampo? Então eu penso diferente. Eu acho que todo mundo tem que ganhar igual. Tá? Por isso que os músicos confiam em mim. Eu gostaria de dar os parabéns pra você, porque o mesmo pensamento que eu tenho é esse que você tem. E se pararem pra pensar em tudo isso que você falou, a conta não bate pro, teoricamente, vou falar o dono da banda, tá? O dono Não, da não banda, bate. a conta não bate. Então, teoricamente, o dono da banda, ele gasta mais e não repassa isso pros músicos. Parabéns, Vox. Pensamento igual ao meu. Exatamente. Esse mês, por exemplo, eu vou abrir uma questão pessoal minha aqui. O evento ele não foi pago inteiro, assim, tipo. Primeiro foi depositado os 4 mil, não 5. Os 5 vai cair no final do mês agora. O que eu fiz, irmão? Eu peguei os 4 mil e paguei primeiro os caras. Eu ainda vou receber os meus 1.000 e tô 1.600 negativo de Itaú por causa disso. E de algumas coisas. Mas você Mas consegue mesmo- dormir com a consciência Mas eu tranquila. tô tranquilo. Eu já paguei os caras e tô dormindo tranquilo. Uhum. E foda-se, o meu caso eu resolvo. Entendeu? E a gente falando. Vamos entrar nesse tópico do cachê. Como é que é feito isso? Você já tem o cachê dado para casa? A casa já sabe quanto é que vocês cobram? Por exemplo, quando vocês tocam direto do Stones, eles já sabem o cachê de vocês? Como é que funciona? Então, cada casa, digamos assim, eu nunca cheguei pra uma casa e exigi, eu quero ganhar X. Eu sempre trabalho diferente. Eu falo, olha, quando eu vou entrar numa casa, por exemplo, vou dar a dica, hein? Ó, vamos fazer essa primeira data por X. Você vai conhecer o trabalho, tá? Vamos ver o resultado. E aí o mínimo que a gente pode começar a trabalhar é Y. Pra frente, se começar a dar bom, a gente chega no Z. Eu trabalho assim. Isso quando, por exemplo, numa casa nova que vocês estão começando a tocar. Isso. Agora, nas casas atuais já tem os cachês fechados, né? Uhum. E eu sou um cara muito justo. Então, por exemplo, o Stones é uma casa que supondo caiba 1.500 pessoas. Supondo, eu não sei. Deve ser menos. Mas ao mesmo tempo, o Flag The Bar em São Bernardo é uma casa que cabe 500. Eu não tenho como cobrar um cachê de Stones no Flag. Porque o cara não vai conseguir pagar. Então eu tento trabalhar sempre dentro dessa realidade dos bares. Ó, o mínimo que a gente pode fazer é isso aqui. Você consegue pagar? E eu já peço um pouco mais. Lógico, porque a banda é em quinteto é uma coisa que eu sempre uso. Você não pode pagar um cachê de quarteto para um quinteto, meu irmão. Eu vou dividir em 5. Entendeu? Então eu sempre explico isso pros donos das casas. Olha, o cachê que você paga pra Rosrock em 4, não dá pra pagar pra Rock Collection em 5. Porque, supondo, vai, 2,5 pau em 4, vai dar quanto pra cada um? 2,5 pau em 5, vai dar 500. Entendeu? Então, assim, é diferente. Então, eu sempre uso desse artifício, né? Então, cada casa tem o cachê. Lógico que tem as casas de ponta, que são as maiores, que pagam um cachê similar. E tem as casas menores que pagam um pouquinho a menos. Mas hoje eu já não tô abrindo mais muito as pernas, não. Porque eu também cansei de ser abusado, tá ligado? Você vai lá, trabalha de graça, entre aspas, né? Faz a casa cheia, o caralho. O cara, não, mas eu não consigo pagar. Não, peraí. A casa tava cheia, né? Já rolou já de chegar lá, escapou. Não deu gente, inventar desculpa e não pagar o cachê? Já, teve casa que eu tive problema. E aí, como é que vocês lidam com isso? Então, aí entra na questão... Não dá pra você bater do cara, né? Não, entra na questão de advocacional, vamos colocar dessa forma. Né? Já aciona o seu jurídico. É, o jurídico. Fale com o meu advogado. As bandas cover não tem contrato. A gente não trabalha com contrato. A gente trabalha com contrato quando é evento. Entendeu? Então, se não trabalha com contrato, meu irmão,
É por isso que eu falo do trabalho da gente manter o profissionalismo. Porque se não trabalha com contato, por exemplo, o Fábio Paiva é um amigo meu. Ele pode virar pra mim daqui uma semana e falar: Marcos, a banda não serve mais pra mim, você tá fora. Eu não tenho contrato, velho. Ele pode cancelar minha agenda do ano que vem. Eu não tenho contrato. Então, precisa tomar cuidado com isso. Entendeu? Precisa prestar atenção nessas coisas. Cara, você não tem contrato. Né? Quando eu dispensei algumas pessoas da banda, foi a mesma coisa que eu falei. Eu não tenho contrato com vocês. Se não tá trabalhando do jeito que eu gostaria, eu não vou mais trabalhar com vocês. Entendeu? Não vou. Né? Tá pecando nisso, e eu tô sabendo disso, não vai trabalhar comigo. Acabou. Se tivesse contrato, ia ser outra história. E o contrato resolveria o problema de sub também. Se tá contratado com o nome dos 5 lá, não vai ter porra de sub nenhum. Entendeu? Só que contrato envolve um monte de coisa, né? Envolve nota fiscal, envolve porcentagem, envolve gastos. Então por isso que é mais fácil você contratar uma banda pagando só no Pix. Vamos colocar dessa forma, né? Lance de quebra de contrato. É, também. e aí que a gente se fode, porque a gente não tem aposentadoria, né? A gente não trabalha como CLT, vamos colocar dessa coisa. É autônomo, né? Teve um processo, que eu não vou citar quem foi, que processou uma casa, e a juíza virou para essa pessoa, na frente do dono da casa, e perguntou: escuta, o senhor vai trabalhar na casa e não tem contrato. O senhor pode mandar alguém no seu lugar a hora que o senhor quiser. O que o senhor está querendo com esse processo, então? Fica difícil, né? Entendeu? Então, assim, a gente não tem contrato. A gente trabalha no escuro. E trabalhando no escuro, a gente precisa trabalhar pisando em ovos. É isso que muitos músicos não entendem. Não, tá tudo bem, vou tomar uma aqui, vou chegar atrasado na passagem de som, vou mandar sub a hora que eu quiser. Eu escutei de um. Não, vou mandar sub a hora que eu quiser. Eu falei: você não vai mandar, irmão, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você tá fora da realidade. Você deve ter visto várias bandas já caindo por causa disso, né? Cara, a minha quase caiu. A minha quase caiu. Mas eu tive que tomar uma atitude dolorosa, que foi dolorosa. Tá aqui pra todo mundo escutar hoje, porque tem muita gente que acredita o contrário. Foi doloroso pra mim, entendeu? Mas eu tive que tomar. Justamente pra mim não cair. Porque eu dependo da Rock Collection. É o que paga minhas contas, entendeu? É o que paga minhas contas. Cara, você falou que você era TI, né? Antes de... Mas você fazia as duas coisas? Tocava na noite, era TI? No começo, sim. E hoje... Você Hoje, só música. Só música. E tô entrando na área de sonorização agora. Que seria... Vou investir no equipamento, tô com mesa de som, caixas, cabeamento. Tenho feito uns eventos aí no Verdão. Sente falta do TI? Cara, não. Não? Se tem uma coisa que eu não suporto é chefe, velho. Não suporto. Eu acho que quando você tem o título de chefe, você passa a se sentir mais superior aos outros. E eu não gosto disso. Sim. Eu acho que todo mundo tem suas capacidades, todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem um dom pra fazer aquilo que tem que fazer. Entendeu? Por exemplo, na época que eu era de TI, meu chefe chegava... Eu sou bom de criação, velho. Isso daí que você tá fazendo aí, ó. Viu, ô edição? Isso daí eu faço com o pé nas costas. Então... Vou tentar. Então, o que acontece? Eu tava lá fazendo minhas edições, minhas criações gráficas, tudo. O cara chegava com um cafezinho ali. Ó, essa bolinha aí um pouco mais pra esquerda, um pouco mais pra direita, tá? Não sei o que. Você achando melhor. Ah, mas peraí, né, meu irmão? Deixa eu trabalhar aqui, velho. Eu não entreguei o resultado final ainda. Entendeu? Então, eu não sinto falta disso. Você vai fazer aquilo que ele. Você vai fazer aquilo que ele quer. Você vai fazer aquilo que ele falou pra você fazer. Aí você tá fazendo o seu tempo ali, né? Aí o cara chega: acho que tem que fazer isso aqui. Cara, deixa eu trabalhar, mano. Deixa eu fazer minha parada aqui, pô. Exatamente. Você é o chefe, você quer fazer? Não dá raiva essas paradas, não. Exatamente. E o lance de listas VIPs, cara? Cara, Que- lista VIP. E põe na lista aí, Marcão. Lista VIP, eu vou falar uma coisa pra você. Se o cara que criou a lista VIP estiver vivo, eu quero saber quem é pra matar. E se morreu, se nascer de novo, eu mato de novo pra morrer de novo. Por que tanta raiva das listas VIPs? Conta pra gente. Porque é o seguinte, eu penso o seguinte. Eu acho que uma das coisas mais fodas que você pode fazer numa vida é valorizar o que a outra pessoa tá fazendo. E, pô, você gosta da Rock Collection, você gosta do meu trabalho, você gosta do que eu tô fazendo? Pô, vai lá e paga, ajuda o músico.
Entendeu? Mas e as namoradinhas? Não, Tá no VIP, né? não, Pô, que VIP. esposa. Não, A tem que esposa, pagar beleza, também. mas a namoradinha não. Ó, tem bar que, logicamente, dá um VIP ali pra cada músico, rola uma lista. Sim. Mas isso é um pé no saco, meu irmão. O show é às 9h. 7h30 tem gente mandando lista. Não, porque não sei o que é a lista. Né? Sem contar que, dependendo da circunstância, a lista vai tirar da banda aquilo que ela tem que ganhar, vamos colocar dessa forma. Entendeu? Porque vão entrar de graça. Então, assim, é complicado esse lance de lista, viu? Eu preferia que não tivesse. Eu quando vou assistir meus amigos, eu vou nos bares que eu trabalho, os bares falam, não, você não paga, tudo bem, porque eu trabalho no bar. Mas se eu não trabalhasse, eu ia fazer questão de pagar. Pô, eu tô valorizando o trampo do meu brother aqui. Entendeu? Sim. Eu penso assim. Não sou contra você ir lá pedir sua lista VIP, não, porque tem gente que vive de lista, né? Sem contar que tem um negócio engraçado, né? VIP, Very Important People. Todo mundo se acha importante, né, velho? Você nunca viu a pessoa na vida? Não, tem uma lista aí. Porra, meu. Pega Sou da leve. lista VIP. Pega leve aí. E deve ter um monte de gente, né, que pede, né? Pede. Eu não sou contra, não, mas sim, ao mesmo tempo, eu acho que não deveria ter. Eu acho que o trabalho deve ser valorizado. Pode crer. Cara, deixa eu te perguntar, tem Não alguma, tô querendo ofender ninguém, mas é a minha opinião. tem alguma tá? casa, Marcos, que você quer tocar e não tocou ainda? Tem Cara, eu tô uma muito casa querendo que entrar você- no Santo Rock. Eu ainda vou lá pessoalmente. Santo Rock é de Santo André. No ABC, Santo André. Na né? ABC. A ABC é muito forte com casa de rock, né? Tô querendo muito entrar no Santo Rock. Eu gostaria muito de tocar no Madame Satã, que é uma casa que, Histórica. tipo, histórica, que eu sempre escutei sobre essa casa. Tipo, eu pisei lá uma vez na vida, rápido assim, rapidinho. Né? Uhum. Eu sou muito de deixar um legado, deixar uma história, sabe? Eu penso muito nas minhas atitudes porque eu sei que vai ficar. Então, eu quero deixar essa história. Puta, toquei no Stones, toquei no Morrison. Porque uma hora eu vou parar, né? Uma hora vai chegar essa hora. E eu quero poder contar, puta, toquei, fazer o Queen lá. O Paulinho pirava quando a gente fazia o sábado. O Fábio adorava quando eu fazia lá o sábado no Stones. Né? Uhum. O Kiko pirava quando subia pra cantar com a gente com a Rock Collection. Eu quero poder contar essas histórias, entendeu? E dentre muitos outros aí que dão muito espaço pra gente aí. Entendeu? Mas quando você diz em uma hora parar, você fala por causa da sua voz, que um dia vai ficar um Sim. pouco comprometido, ou por causa que você, ou porque você já meio botou uma meta por chegar em tal idade, meu, não quero mais tocar, Então. quero curtir com a minha esposa, enfim, meus filhos, meus consoles, É. meus PC gamers. A gente vai É, voltar. né? Qual que é A o- gente vai voltar na do Pelé. Por que eu citei o Pelé aquela hora? Uhum. Porque o Pelé, ele parou no auge. Entendeu? E eu não quero deixar na história momentos de eu cantando desafinado ou cantando 30 tons abaixo. Se eu perceber em algum momento, isso eu deixo claro, se eu perceber em algum momento que a minha voz está começando a regredir Uhum. por causa da idade, eu paro. Porque eu prefiro que as pessoas lembrem de mim cantando Queen, cantando Journey, cantando o Dio, do que cantando Legião Urbana. Por isso que eu falei assim, pô, só você Entendeu? diminuiu derrubar o tom, você não, É, não, vou não, tocar eu- no mesmo Eu tom. prefiro, até o eu prefiro manter. Eu vi o show do Kiss, mano. Nossa, puta, o vocal. Esqueci o nome dele, o Stanley. Nossa, velho. Parece que não consegue chegar mais, aí fica aquela coisa. E se é acostumado a ouvir Kiss, com aquele agudo assim. Aí é trabalhar em cima do legado e da história, o que eu acho errado. Porque você acaba manchando o seu legado. Entendeu? O Bon Jovi, né? Ele desceu alguns Não tons. deve ser também. uns 70 tons, né? Tentem ser modesto. Tava no Turbo Drop lá no Play Center, o bagulho tá aqui no chão, né? Nem subiu ainda. Aí é foda, né, velho? Uhum. Tipo, E você não quer passar por isso? Você não quer- e eu não gosto de passar vergonha. Por exemplo, a gente vai voltar a fazer a Alone do Heart. Eu poderia cantar no tom original, mas eu acostumei a cantar em Lá menor, que é meio tom abaixo. E eu vou continuar fazendo em Lá menor. E essa é uma música que eu abri, a exceção, pra não arriscar, porque a última nota dela é muito alta. E é no meu limite, entendeu? Eu prefiro não arriscar. Porque se eu pego um dia que eu não tô bem, eu vou desafinar. Mas vocês tocavam ela num tom e abaixaram ou sempre tocaram assim? Não, sempre tocamos Ah, assim. então, é diferente. Sempre tocamos assim. Mas eu poderia tocar no original. E Bon Jovi, você manda também?
Like a Bon Jovi Prayer. é uma banda que eu amo muito. Always é uma música que é uma das minhas melhores interpretações. Sempre falaram isso pra mim. Que tem umas É uma música que me colocou lá em segundo cima. lugar no campeonato de videokê fudido. Né? E eu só perdi, diga-se de passagem, vou abrir aqui porque já passa muito tempo. Né? Foi na Choperia Esquina isso daí. Uhum. Porque o tio da garota que errou a porra da letra da Whitney Houston estava no julgamento lá e me derrubaram. Então, assim, era pra mim ter ganho. Pô, Foi eu te perguntar marmelada, hein, agora como que é o campeonato de videokê. É a nota da TV ou ou da galera que tá assistindo? Não, é tipo The Voice. Tinha Ah, 3, 4, 5 caras julgando. Pode Tipo crer. The Voice. pô, que legal. Cara, eu queria falar, a gente já foi falando e temos uma convidada aqui na nossa mesa que Ah, querida Atena. cara. É muito foda. Quem gosta aí de Cavaleiros do Zodíaco, quem pegou essa época, enfim. Cara, eu fiquei de cara com ela, assim. Cheguei lá, tava deitadinha na boina, assim. E Ela tava falando, Esperando. Ceia, não desista, Ceia. Você viu os vídeos que o cara coloca os bêbados levantando assim? Levante, Ceia! Levante, Ceia! Aí o bêbado fica assim. Bom pra caralho. você falou que você tem uma história com ela, né? Ela teve um certo episódio na sua vida que ela estava presente. Sim, e sim. se você quiser falar pra gente aí. Foi a época da pandemia, né? A pandemia quebrou todo mundo, né? E, inclusive, principalmente os músicos, né? Porque a gente não tem contrato. Não tem vigência. Então, os bares fecharam, a gente parou de receber. E aí, eu peguei essa garota aqui, né? Da minha coleção. Fiz uma rifa. Né? Não lembro quanto que eu cobrei por nome. Uma galera comprou pra me ajudar. E sobraram alguns nomes. Tá? Sobraram alguns nomes. Inclusive, teve uma reportagem, não sei se for na Record ou na... Não sei, não lembro. Acho que foi na Record. Que entrevistaram o Rock Collection no Stones e eu mostrei a Atena. Apareceu na TV. Eu tava fazendo essa rifa. Cara, é mais famosa que. Isso. E quando eu muita abri gente. a rifa pra ver quem era o ganhador, não deu ninguém, velho. Aí foi tudo. Deu o nome que não tinham marcado. E ela tá comigo até hoje. Puta. Caralho, velho. Ou seja, pra mim foi o universo falando, ó, você não merece perder ela. Hum. Por tudo que você faz, entendeu? Você falou que você tem duas dessas, né? Eu tenho uma fechada que é eu comprei pra fazer o Object, né? Montar o Object em casa. Que eu não abri até hoje. Por quê? Porque eu tô pensando nela como um pé de meia. Se eu precisar vender, eu vou ganhar uma boa grana, né? É um investimento foda. Você tem Sim, quantas? sim. 30 aí? Eu tenho 58. 58. E desse 58 eu tenho o Máscara da Morte fechado, o Afrodite de Peixes fechado, tudo da Bandai. Ela fechada, o Shun Kamui fechado, Armadura Divina. Caralho. O Radamantes fechado. Porra, um Nossa, dia, Adamantes, caralho. pô, um dia você precisar, só sei lá em Vegas, lá no Trato Feito, lá, falar pro Rick. Adoro esse programa. Adoro esse programa, irmão. Que chega com Adoro, uma carrinho de mão assim. adoro esse programa, irmão. Você me dá disso aqui. Tem um Pô, Game que Boy, legal. tem uma porra de Porra, coisa. Agora eu sou velho. geek pra caramba, cara. Legal, 58 é muita coisa. Inclusive, mano. eu tô pretendendo... Já montei o canal, né? Tô pretendendo entrar nessa área aqui, que chama Pancada Geek, né? Uhum. Legal. Já montei o canal e tal, fiz alguns episódios aí. Eu fiz questão de fazer o episódio por causa da série do Acolyte lá, quando cancelaram, né? Sim. Fiz questão de fazer. Aí eu parei. Porque eu falei, puta, eu trabalho com o público, já viu, né? Você começa a criticar de um lado, aí ferra do outro. É complicado. Pode ficar dando muita opinião, senão. Então. Você faz você mostrar o rosto, né? Você Aí deixa as deu imagens uma segurada, passando, mas né? agora também eu falei, vou fazer essa porra e acabou, velho. Ah, foda-se também. Quem tá com você, tá com você, pô. Eu gosto. E. Cara, Meu, eu tava conversando lá fora, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi o Cavaleiro do Zodíaco assim na caixa, assim, na Bandai original, que era o Yoga, né? Com a primeira armadura e o dourado, que eles vendiam, né? A cor original e o dourado. Mano, na hora que eu peguei o cinturão assim, que eu vi, falei, caramba, velho, como que você pegou no cinturão? Peguei do cinturão assim, ó. Um gosto. Negócio pesado assim, aí montou assim. E os das Bandai antigas era bem, né? Bem bonequinho assim, né? Sim. Pesado pra caralho, essa pesado. armadura. Nada O meu demais. tecladista, o Salim, né? O Flávio Salim, um cara super gente boa, geek pra caramba. Amo aquele cara já. Assim, de graça. Eu não sei se eu entendi, ele me mostrou uma foto, mas eu acho que ele tem um Daycast, cara. Que é aqueles quadradão das antigas, tá ligado? Nossa. Ele tem um guardado. Porra. É. Caralho. Esse é relíquia. Se daí você chegar lá no Trato Feito, os caras, opa, peraí. Já Eu lembro, na época da inflação, era 94, 95, era R$50 um boneco desse.
A inflação não, 94 era o real, né? Já tava Era 1 pra 1, já, não. o salário mínimo era 100 e alguma coisinha. Então era R$ 50 um original, né? Eu lembro que era isso, 40, 50 reais. Quando meu pai Eu não comprou podia pra ter mim. original, eu comprava o piratinha de 4 contos da 25. É. Por que que eu trouxe a Atena? Vou falar pra vocês agora. Isso aqui é pra simbolizar pra todo mundo que tá assistindo, que tá montando banda, tá? Se você não conhece o Cavaleiro do Zodíaco, vai lá conhecer. Atena significa aqui, nesse momento, a sua estabilidade, o seu foco, tá? É a sua estabilidade e o seu foco. Os Cavaleiros de Bronze, que é o Seiya, o Shiryu e tal, é a banda. E as 12 casas é o mercado, são os bares. Então, pra você chegar nela, meu irmão, você tem que ter perseverança, trabalhar em equipe e nunca desistir. E não dar mancada, porque senão vai parar no meio. Então é isso. Por isso que eu trouxe ela. É essa analogia que eu quero fazer. Nessa analogia, o Wiki seria um sub? Nem fudendo. Às vezes a banda se apresenta em quarteto ou não, mas ele tá lá. Ele tá lá. Tá lá, Ele aparece no meio, né? Ele tá lá, ele tá lá. Faz uma performance especial, assim. É, faz. E, mano, e desde moleque você curte anime e tal? Sim, sim. Sempre fui geek pra caramba. Porque eu lembro que quando eu sou de 88, então quando o Cavaleiros surgiu era, tipo, tinha 6, 7 anos. E, mano, você já era mais velho já, né? Tipo, pegou você Já. o Cavaleiros ali naquela Eu época? sou da época que quando dava horário na manchete, tava todo mundo colado na cara da TV, meu irmão. Fantástico. Quando eu lembro que comecei era- a assistir, Eu lembro que era voltar da escola e, mano, sim. Cavaleiros. E tem outra, né? Hoje em dia, os desenhos, os animes, os japoneses mantiveram muito disso, né? Mas a grande parte dos desenhos não passa mais recado. Esses animes, esses desenhos de época, eles passavam recado, eles davam lição de vida. E o que o Cavaleiro do Zodíaco ensina, o que o Naruto ensina, que outros animes ensinam, Sempre sempre correr atrás, de respeitar o amigo, de estar com o brother, né? De correr um pelo outro. Isso é uma lição que, mano, Talvez na Não tem época, preço isso. como Entendeu? criança, a gente não tenha entendido muito bem isso, né? Ou entendemos e ficou no Entendeu? subconsciente, exato. meio que modelou o que nós somos hoje, né? exatamente. Tinha até o He-Man, né? Ele fazia falava um provérbio lá e já Não, pegava ele a do motinha. He-Man, Eu lembro do episódio do He-Man, que o He-Man chegou. Aí, galera, negócio é o seguinte, eu vou dar um conselho pra vocês. Você que tem banda, não faça sub. Tchau. Deixa eu ver se eu fazer uma animação, né? Você tinha que fazer, irmão, com uma IA assim, decolando. Aí veio o esqueleto. He-Man, tem que fazer sub. Foda, mano. Mas- Pô, E qual que é o primeiro, assim, da infância, seu anime primeiro, assim, que você assistiu assim, que você falou, caralho, e começou a pegar gosto? Foi o Cavaleiros mesmo. Cavaleiros? Foi. Eu não assisti Dragon Ball, né? Né? Não assisti Dragon Ball. Opa. Virou aqui, né? O Dragon Ball, então. acho que eu- Alô, som. eu Ei, acho que o Buiu o deu um Buiu, tadala Buiu, pra aumenta ele. meu retorno, Buiu. o Will deu um tadala pra ele. Então, porque engraçado que a gente tava conversando, que eu lembro que quando eu fui na 25, tinha os bonequinhos do Dragon Ball Z. Uhum. E aqui no Brasil só tinha chegado só o Dragon Ball, né? Que era só o primeiro, quando ele pequenininho. Sim. Aí eu ficava assim, cara, deve ser falso isso aí, porque não sei, nunca vi isso aí. Aí depois veio, depois o Dragon Ball Z veio mais tarde, foi em 99 ali, que começou a bombar no Brasil. Mas e eu nunca tive, assim, um glamour pro Dragon Ball, mas pro Cavaleiros era fanático. Não, eu sou geek pra caramba. Eu posso falar no canal dos amigos meus? Fica à vontade, meu Tem irmão, um canal, você manda. tem um canal que eu acompanho muito, que é dos irmãos Alba, né? Do Gabriel Alba e do André Alba, que é do A Linhagem Geek. Uhum. Que, Vou até entrar aqui. eles seguir são ele, né? fantásticos. Eu queria mandar um abraço pra você, Gabriel. Um abraço pra você, André. Força, André, que esse negócio da Jovem Pan aí vai dar certo. E Linhagem os caras Geek. falam com muita sabedoria dos animes, dos filmes, tudo. Eles são muito bons. São muito bons. Às vezes pega um pouco pesado, mas todo canal pega pesado às vezes. Então, Não dá pra concordar com tudo É, que não falam, dá pra né? concordar Porra, com tudo. aí, mas nem Jesus, né? Nem Jesus. Gradou geral, mas imagina eles são muito bons, um eles são youtuber, né? esforçados. Eu conheço o Gabriel como brother, assim, de bater papo, tá? Um cara super gente boa. Já foi no show do Rock Collection com a esposa. Uhum. Então, são caras super gente boa. Assim, você que é geek aí, se quiser dar uma olhada no Liagem Geek aí, tá? Tá aqui a dica. E geek envolve bem uma cultura, não é só a desenho, nada. Envolve filme, tudo, né? Envolve. Sim. Aborda bastante coisa ali. Né? Recentemente eu fui assistir o Quarteto Fantástico, foi o último filme que eu vi. Você Né? gostou? Eu gostei. Eu achei que eles fizeram o Galactus bem fiel ao original, um tamanho grotesco lá.
né? O filme em si, a fotografia voltada para os tempos antigos mesmo, né? Muito bem feita também. Tem uma coisa ou outra ali que você fala, putz, isso aqui não ficou legal. Esse personagem não tá exatamente como o original, ali mudaram um pouco a personalidade dele e tal, porque eu conheço de gibi também, conheço de HQ. Mas o filme ficou bem bacana. Eu achei que a Marvel mandou bem nesse daí. Você viu o Deadpool lá com o Wolverine? Cara, eu pirei. Aquela parte que Esse eu pirei. ele velho. tira o negócio lá, o ator do Capitão América, só que ele fez o Quarteto Sim, Fantástico. Ele ficava Ele, fala, chama. Mano, Muito bom, velho. Deadpool é sensacional, Ele cara. tem uma puta Não, crítica Ryan Reynolds fudida, né? é um ícone, né, Não, cara? no começo do filme, daí ele fala É. pro Wolverine, né? Fala, pô, Não, tem essa parte, tem a parte também quando eles estão lá naquele limbo lá, que tem o Sim. bagulho da Fox, assim, né? Que a Sim, Fox foi sim, vendida, sim, né? sim. Tudo fudida, assim, a estátua da Fox. Falei, mano, os caras... pô, Mete tinha que foda-se. pagar milhões pra te botar no filme de novo, hein, Wolverine? Não, sem contar que nessa cena tem vários fatores ali, né? Por exemplo, tem um capacete do Thor original lá no chão. Tem uns detalhezinhos que você voltar na cena lá, você começa a tem observar. várias paradas. Tem várias assim. sacada demais, assim. Tipo, se você passar frame a frame, você pega um monte de coisa. Uhum. Né? Os Muitos caras easter pensaram em eggs ali. tudo, né? Pensaram em tudo. E eu perguntar pra você, meu, uma pergunta bem aleatória, assim. Meu, teve o lance, tipo, pô, a Marvel cresceu pra caramba, né, com o universo da Marvel. Aí a DC veio junto, cara, eu falei, pô, vai fazer também a minha parada e travou. Não sei se você é muito fã da DC também, se você gosta, assim, de alguma Não, coisa. eu gosto no geral. No geral, tá? né? O que você acha que não deu certo? O que eu não gosto é quando descaracteriza a história do personagem. Uhum. Isso daí eu fico meio pedra. Tipo... Tipo, Coringa? igual Qual? fizeram com a Acolyte na Disney lá, do Star Wars. Ah, sim. Não, Ah, pode bagulho nada a ver, velho. Botaram duas menininhas lá que nasceram das mulheres lá e, tipo, praticamente anularam a história do Anakin Skywalker. Pelo amor de Deus, meu irmão. O Anakin Skywalker nasceu dos midi-chlorians lá, da Força. O cara era o escolhido. Até hoje, muitos fãs de Star Wars não entendem o que aconteceu na saga. Uhum. O Anakin era o escolhido. Por que ele era escolhido? Ele foi pro lado negro, se tornou Darth Vader e, teoricamente, matou o Imperador no Retorno de Jedi. Ou seja, ele trouxe o equilíbrio à força. Então ele era o escolhido. Entendeu? Não era o Sim. Luke Skywalker. E todo mundo achando que era Luke Skywalker. Não. Sim. Então, se você parar pra pensar nesse jeito aí. Então, assim, no caso da DC, eles fizeram agora o Superman. Eu fui assistir também. Uhum. E eu achei que eles nerfaram bastante o Superman, cara. Pô, o Superman é o Superman, né, meu irmão? É que eu não entendo, mano. É que os caras fazem uma parada mais séria, todo mundo critica. Aí faz uma parada mais Não, eles engraçadinha, a podiam, pessoa também critica. eles podiam ter feito uma parada mais de boa, mas sem nerfar o Superman nos poderes dele. Uhum. Tipo, não um Superman chorão. Pô, mas eu tô só tentando salvar as pessoas. Meu irmão, você é o Superman, meu irmão. Vocês lembram do Clark, do Christopher Reeve? Sim. Então, tem em alguns canais de YouTube e tal, eles falam a capacidade que o cara tinha de se transformar no Superman. Ele tava lá de terno na casa da Lois Lane. Ele tava lá com o óculos, cabisbaixo, tá? Não sei o que, Clark Kent. De repente ele tira o óculos e... Superman. Tipo, ele tinha um... Num movimento, ele mudou completamente o personagem, velho. Então é isso. O Superman não pode ser um chorão cabisbaixo o tempo todo, entendeu? Uhum. Até porque ele é o Superman, Porque é o né, Superman, irmão? velho. É o maior herói de todos, velho. Eu sempre achei que não daria tão certo porque não pegaria ali, não seria muito family friendly, mas eu acho que a DC devia começar um universo a partir do filme do Coringa, do primeiro, O primeiro Coringa foi fantástico. tá ligado? Porque já Ó. tinha ali O segundo eu nem quis assistir. já tinha o... Qual é o nome da porra do Batman, caralho? O do... Qual é o nome do Batman? O personagem do desenho. O Bruce. Bruce Wayne. Bruce Wayne. Aparece É, o Bruce Não, Wayne pequeno. mas é o do vampirinho que você falou, né? Você Não, tá o falando? Coringa é o primeiro. O Coringa é com o É do ator Fênix. que ganhou o É do Oscar. Fênix. Isso. Então, mas o Batman que você tá falando já é do vampirinho da saga lá do Crepúsculo. Não, eu Não. digo assim, porque no filme do Coringa, o primeiro, Esqueci o nome dele. ele aparece o caralho, esqueci de novo. O Bruce Wayne. Bruce Wayne Bruce Wayne. pequenininho, que ele chega Sim, na sim. porta da mansão, ali no portão da mansão. Uhum. Eu acho que seria muito interessante se fizesse ali, a partir dali, meio que um universo, assim, aproveitando esse... Então, mas- Não sei, né? Mas fazer uma coisa diferente, tá ligado? Porque a Marvel já faz aquela coisa mais família, pá, não sei o quê. E como nenhum dos filmes da DC emplacaram tanto com o da Marvel, mano, Eu vamos acho fazer que a uma DC, parada a DC revolucionária, vamos bater no drama,
tá ligado? E já fez o Coringa, caralho. E o filme do Batman, se você pegar os primeiros lá com... Como que é o diretor? Caralho, tô esquecendo de tudo. Pista no... O diretor que fez os 2 primeiros, Qual? Você tá falando dos anos Não vou 90? lembrar. que tem o pinguim, É o... Puta... que é mó sombrio, o Com Tim Burton. Tim Burton. Tim Burton. Porra, era sombrio pra caralho. sim, Você sim. viu tem no 2 que tem um pinguim que ele pega assim, ele vai lá e morde o nariz do cara. do repórter, assim, sabe aquele sangue preto na boca. Mano, aquilo era. Eu via como criança, dava medo, tinha medo do pinguim, tá ligado? Então, essa aí. Pô, então já tinha. Então, se fosse pegar o Coringa ali e fizesse o universo a partir dali, cara, seria uma parada. Porra, não ia conquistar a família inteira, mas. Porra, É, pelo que eu sairia tô da caixa total. Pelo tá que eu tô ligado? sabendo, parece que a DC vai pegar esse último Batman aí do vampirinho aí, esqueci o nome dele. E vai anexar nesse universo aí. Tá. Esse último que tem o lance que É. volta no tempo, tem o. eu Não, é o do- último- esse é do Flash, do Flash. É, do Flash. É, Ah, eu não esqueci assisti o nome do ator lá, do cara que fez o Crepúsculo. Robert Pattinson. Isso, É, isso isso. Você do Robert assistiu o Pattinson. Crepúsculo, né, cara? É, ó. Nossa, eu tenho todos, tenho pôster dentro da mulher. Até o amanhecer. Então. E aí vai pegar, vai anexar vai- esse universo do Eu Superman. não vi ainda, mas ele é mais denso, assim, mais... Ele é um pouco mais Batman mesmo. Eu achei ele meio Ele é que ele é pedreiro, mais cara. investigativo. É. Ele não é tipo briga, treta, ele é mais investigativo. Não é tipo super-herói. O cara é o Batman mesmo. Um humano que botou a capa ali e foi pra porrada, entendeu? Sim. Então, é engraçado Legal. que tipo, você pega os filmes do Tim Burton, ainda tem um negócio meio que do Batman, aquela coisa mais teatral, né? É, porque Sim. é E o, se é o você Tim pega Burton. do Nolan, é um Batman mais real, mais da realidade, assim. Tipo, que nem você pega aquela cena do Cavaleiro das Trevas, que os caras começam, a molecada começa a se vestir de Batman, que começa a querer fazer. Aí o Coringa pega eles e mata eles, deixa eles pendurados, assim. Tipo, puta, é uma coisa bem mais real, né? Acho que do Tim Burton era uma parada mais teatral, assim, uma coisa mais... O clima da cidade, assim, não aparentava ser uma coisa tão real. O do Nolan já dá essa realidade. E acho que esse último do Batman trouxe um pouquinho também esse lance. De sentir um pouco mais o Batman dentro de uma realidade, de uma realidade não tão fictícia, não tão... Não perdeu a entendi. humanidade dele, né? Isso, exatamente. Eu vou assistir, eu não vi esse ainda não, mano. Vou É. assistir pra ver. Não, assiste, eu achei Mas legalzinho. mas porra, seria muito legal. Mas a moda agora é o multiverso e os fanservice, né? Isso é É, verdade. a moda agora... Flash, você assistiu? Eu tô vendo a hora da Flash? Gretchen aparecer num desses aí. É a Gretchen, Rita Cadillac. Ixi Maria. Eu vi, mas assim, não é pra ser levado a sério, eu acho. Eu acho, mas eu me diverti. Eu assisti, acho que no Prime tem um... É tipo desenho. Batman com as tartarugas ninja, velho. Não, você tá de brincadeira. Eu avisei. Quero Antes de ver falar, isso, eu não quero. avisei. Não, pô, Juro. vale a pena ver. Eu sou aquele cara que eu ia pra Santos com a minha família. Final de semana. Vamos pra praia todo mundo. A minha família ia pra praia e eu ficava no bar jogando Tartarugas Ninja de 4 players. Nossa, é muito Fliperama. Nossa, aquele foda. do Super Nintendo? E eu tenho no emulador, depois eu vou passar Nossa, pra você. esse é muito... a gente tava jogando... A gente jogou esse tempo, não foi, Kio? Do PS4. É, os PS4, né? E é bom pra caralho, é o mesmo jeitinho. Exatamente. É muito bonito. Você assistiu o X-Men 97, mano? O Adorei. Desenho? Foda. E é denso Adorei. pra caralho também. Adorei, é originalzão da época. Puta, acertaram. Agora mandaram o cara cheio. embora lá, vai ficar uma merda. É, mandaram. Pode escrever. O cara. E tem um episódio que. Roteirista, que, né, se que não me engano. buga a cabeça, né? Que, tipo, acontece uma. Ó, Um spoiler que eu não assisti. apocalipse. Fui até eu só assisti porque veio um convidado aqui, não lembro quem que era, e o cara falou. Ele falou, mano, assiste. Tem um episódio, acho que é o 3º ou 4º, que você. Mano. Salve, Buiu! Que ele é. o retorno, Will. Que ele é épico, assim. Tá ligado? É que eu não queria falar pra dar spoiler, mas tá ligado? Eu acho que o que é que do nada é sangue pra todo lado. Sim. E você fica, caralho, mano, essa porra é desenho, viado. E é o Kugami também não, acho que não. a Depois, gente fala depois. pra galera Depois, assistir, né? mas quem viu Alerta ali de na... spoiler! Alerta de spoiler! Mas é absurdo, cara. Eu gostei muito, assim. Quem assistiu na época, que é mais velho, acho que quem é mais novo também vai gostar pra caralho. Não, eu gostei. E é bem denso, né? Uma parada Eu bem... gostei. bem E legal. X-Men pra mim era o tem meu a HQ preferido. Tem a cara. jubileu, né, cara? É, E depois essa ela porra. ficou meio esquecida, assim. A no universo vampirinha do original com X-Men, aquele né? físico. Desculpa aí. Eu gostava do X-Men, o que passava na Globo lá, que era o... É esse. É isso. É, Só do que uma 97, versão- então, esse é 97. É isso. Aí, o Não, Evolution eu nunca fui tão fã. Não. Tem começou- uma galera que é, tipo, Começou com uma papagaiada, eu já não. era um que eu olhava assim e falava, não me pega, mano. O primeiro tinha até o áudio. Eu tô tremendo na base porque os X-Men agora vão colar na Marvel, né? É. Vamos ver como é que eles vão introduzir essa galera aí.
Isso daí eu tô com o pé atrás. Colocaram o Wolverine, né? Já pra Tô começar. com o pé atrás. Tô com o pé Porque atrás. os Vingadores tinha, né? Na HQ tem o X-Men, né? É. Uma parte ali. O pessoal tá brincando aí porque parece que a Disney agora tem um certo direito sobre o Alien, né? Então estão falando agora que o Alien vai colocar roupinha, vai pentear o cabelo. Né? Vai falar não posso matar. Colocar a camiseta emo velho. Então, já tô preocupado também, porque é outra franquia que eu amo de paixão, cara. Ah, mas eu acho assim, foi uma bosta, esquece. Tem o principal lá, a sequência lá, os 3 primeiros que são foda. Tem franquias que eu acho que não deveriam ser mexidas na Não. história. Matrix, eu acho que o 4 foi uma merda. O Reload, né? 4 Você é Reload. louco, não. Aquele Morpheus, mestre de sala de bandeira Eu assisti no da escola esse filme. da sala da porta-bandeira lá, sei lá que porra é. Não deu certo, velho. E outra, nerfaram o Neo, né? Você vê que o Neo não usa arma, cara. Ele vai só nos poderzinhos do Street Fighter. Não, aí não dá. Aí, o Matrix não deveria ser mexido. Highlander eu tô com o pé atrás, porque parece que agora o Henry Cavill vai fazer, né? Nossa. Sendo o Henry Cavill, eu tô acreditando que vai vir coisa boa, porque o cara saiu do The Witcher porque ia dar merda. Então, beleza. Rock é uma coisa que eu acho que não deve ser mexida. Rock, pô, fantástico. Os 3 primeiros são substituíveis, né? Mas você não gostou dos últimos, do Creed? É que Creed é o mesmo universo, mas É legal, é bacana, mas os originais, velho. O Rock 4, vocês já assistiram a versão do diretor do Rock 4? Que é uma versão que pouca gente viu? O Rock 4 é o... É o com o russo, É o com com o Ivan Drago. Sim. Vocês assistiram a versão do diretor? Não, que o não. Rock, o Stallone, fez o corte? Se eu não me engano, foi isso? Não cheguei a ver. Cara, é fantástico. Não tem aquele robozinho americano do caralho lá levando os bagulho. Não tem. Não tem. A primeira cena é mais sombria do Apollo vendo o cara falando na piscina. Entendeu? É um negócio mais, Como que ele falava na piscina? mais sombrio. Como que ele falava na piscina? Não, o russo dando a entrevista lá Ah, tá. e o Apollo tipo assim já. Ah, entendi. Com aquela cara de tipo, vou derrubar esse cara. Mano, é muito pior, velho. É muito legal. Não vai, não. Dá uma... E a morte do Apollo, ela não tem aquele glamour que tem no corte final da versão que foi pro cinema. É uma coisa mais que você sente, velho. Você sente ali, caralho, velho, fudeu. Putz. Tipo, é outra coisa. Sim. Tenta achar essa versão do diretor pra vocês verem. Você acha que esses remakes é preguiça, cara, das empresas ou os caras querem manter o legado, a memória? Eu acho que é falta de ideia. Falta de ideia é preguiça, né? Tipo, falta de ideia. Não... Você acha que nos games também é a mesma coisa? Você acha? Tipo, os caras... Também. Não, você tem o PlayStation 5, né? Eu tenho 4. Mas ainda tem muito jogo que sai retro nos Não, dois, então, né? eu Só falo, alguns você tem um novos, PlayStation 5 hoje. Não, É isso que eu quis dizer. não. Não você. Não. Hoje em E a gente tem. quero Você tem hoje. um, cara, que você tá falando, eu já tô chorando. Eu investi em um e hoje até me arrependo um pouco. Por quê? Cara, é um ou outro exclusivo que você vai encontrar. Tipo, God of War Ragnarok, ali o Horizon, Zero Dawn e tal. O resto é tudo remake, irmão. Você não vê novidade no bagulho. Fizeram... E aí você entra na PSN, é 350, 400 no remake. Tá de O brincadeira. 18º remake do The Last of Us. Só mexeram na textura, melhoraram ali. Né, pô. deram uma renderizada e meteram no High Tracing ali. É igual fazer um cover, né? É tipo a mesma coisa pegar uma música pronta e gravar um tributo. Não sei, quando você faz de uma forma diferente. Tipo, uma música mais calma, você faz de uma forma mais rápida, sei lá, com umas quebradas diferentes. Pô, mas já tá pronto o mapa, Você fala que você quer ter PlayStation 5, você sabe como é que eu comprei o meu? Vou te contar. Fui no Carrefour um dia, eu tenho cartão do Carrefour de crédito. Ah, quanto você faz no Carrefour? 24 vezes e não sei quanto, tá bom. Meu PlayStation, minha vida, velho, comprei. Tô com ele até hoje. É que aqui minha TV não é 4K, cara, então eu preciso da TV primeiro. A minha... Isso ajuda. Entendeu? Então, por isso que eu não peguei. Logo depois eu passei o cartão de novo e TV. peguei uma Q90. Paguei tudo nos cachê ali, ó. Ô, mas eu tenho uma ideia pra isso que você disse aí, gente. Porque eles ficam fazendo remakes. E porque antigamente a gente não tinha aquele lance de Tecnologia. bolhas, né? Que hoje em dia é tudo uma bolha, né? A bolha da galera, a galera geek, a bolha da galera do funk, a bolha do não sei o que lá. Então cada um estoura na sua bolha. Então o que eles fazem? Eles pegam e lançam essas paradas, tipo, eles lançam remake, porque eles não conseguem mais ter que nem antigamente. Pô, antigamente você lançava o Batman, era o Batman em tudo que é lugar.
Batman. Então, todo mundo sabia que ia sair o Batman. Uhum. Hoje não, hoje, tipo, por exemplo, sai um filme e a galera não se interessa tanto, porque, tipo, ah, beleza, tá bom, acabou, já vem outro filme. E o remake, ele pega isso por quê? Porque ele vai da galera que, tipo, consome. A galera que a gente, que, tipo, pega, pô, vai sair o remake vai sair o remake do Rock. Pô, a gente vai querer ver pra saber como é que é. Vamos Entendeu? falar mal pra caralho, É, mas a entendeu? gente vai ver pra ver Porque a gente tinha uma época onde tipo, a gente era uma bolha só, né? Tipo, agora como são várias bolhas, né? Você tá parecendo padre já, mano. Mão de bolha, Bolha vai, pra lá, vai pra morrer igual cá. o padre, mano. Não, aqui nem uma vez o convidado ele falou uma coisa que deu ele abriu minha mente. Você, pô, nos anos 80 e 90, mano, não tinha música da época. Todo mundo sabia. Mesmo que a gente não gostasse, a gente sabia a música da época. Sim. E hoje não, hoje quando cada um estoura na sua bolha. Então, tipo, tem artista que, puta, a música tá estourada e você não conhece. Tipo, pô, o cara tem 6 milhões de seguidores, o cara tem não sei o quê. Você, pô, eu nunca vi na minha vida. Não faço nem ideia, nunca escutei essa música. Essa questão de rede social é uma questão bem delicada. Talvez, não tô me desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus. Mas talvez não seja mérito do cara. Porque hoje em dia, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu me preocupo com a geração atual e com o futuro do país e do mundo. Porque, porra, você vai num jantar de família, você vai num cinema, você vai num parque, a garotada tá assim, velho. Então, assim, pra se escutar uma música, você precisa de 2 segundos, 3 segundos pra escutar, não, e vai dar uma curtidinha ali, pronto, o cara já tá com seguidor. Entendeu? Não necessariamente significa que a galera gostou. A falei, curtiu. Entendeu? Não, tem uns 5 bilhões de seguidor. Aí o cara entrou 3 segundinhos ali. Tô te seguindo. Nem olhou o que Entendeu? você faz, o que É. você tem. Então, assim, esse negócio de bater no peito e falar, tenho 300 milhões de seguidor porque eu sou bom pra caralho. Não é bem assim, não. Calma. Calma, né? Tem muita gente que segue e não te conhece. Vamos botar o pezinho no chão, entendeu? Não é bem assim. Ah, mas hoje em dia, por exemplo, se o cara tiver grana e ele quiser ser conhecido, quiser ser um artista, ele só pagar impulsionamento, Sim, não sei o que, impulsionamento. ele cresce. Isso é uma coisa que eu bato no peito com louvor. A Rock Collection tem quase 24 mil seguidores. Orgânico. Orgânico. Eu nunca usei de forma alguma nenhum software para buscar seguidores ou paguei patrocinados para buscar seguidores. Nem patrocinado. Foi uma vez ou outra que eu fiz porque o bar pediu. Eu não uso isso. Tá errado. Deveria usar mais. Né? Mas eu tenho orgulho de falar, não, são 24 mil seguidores esses 15 anos de banda. Esses caras que estão aqui viram a banda em algum momento. Entendeu? São de verdade, né? São de verdade. A gente aqui também, a gente tem dois e quantos? 2 e poucos seguidores, 2.300, 400. E é tudo orgânico. Tudo orgânico. A gente não impulsiona nada, não faz nada, assim, tipo... E querendo ou não, é até aquela coisa, assim, pra buscar parceria. E muita gente olha isso, né? Tipo, só tem 2 mil seguidores e tal. Mas, mano, são 2 mil seguidores que são, tipo, 2 mil pessoas que vieram até a gente e seguiram a gente, assim, né? A gente não precisou impulsionar, não precisou comprar seguidor nem nada. Quanto tempo vocês têm de podcast? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Vocês vão crescer muito, vocês são muito bons. Eu assisti alguns episódios, Que vocês... isso, cara. Não, vocês... Ai, meu coração, Marcão! Não, vocês conversam bem, Obrigado, vocês falam bem e obrigado. tal. Eu falo porque eu fui treinado pra isso também, né? Eu fui treinado em oratória, fiz curso de teatro e tal. Eu teria um podcast se eu tivesse tempo, né? Então, assim, vocês falam bem. Então, tem futuro, sim. Vocês vão chegar lá. Pô, a gente tinha que fazer um podcast, caralho. Por que Fala aí não? com a gente, mano. Às vezes a gente gosta de fazer aí Por que um não? assunto específico, falar sobre música, mercado, pô. A gente dá um salve em você aí. Bora fazer. Você topa? Te Vou chamar? adorar. Pô, a gente Vou fala adorar. aí, cara. A gente vai... A gente tá pensando em algumas ideias, assim, de temas e, pô, seja convidado. Já se esteja sentindo convidado que a gente vai te chamar assim. Vou adorar. Vou adorar entrar nas polêmicas. Antes da gente ir pro final aqui, a gente tem aquela perguntinha onde o convidado se arrepende de ter vindo. Ok, vamos lá? Deixa eu até Ô, tomar Marcão, Ele tá com uma cara que já fez, já sabe. A gente tem que mudar, a gente tem que pegar os caras na curva, tá ligado? Quando os caras já vêm treinar, já tá... Já muda tudo. Mas vamos ele lá. já vem sabendo já, então ele já tem Deixa essa ideia pra depois. Tá bom. Se tivesse aí, ó, um fim do mundo acontecendo aí, fosse, pô, se escondesse dentro de um bunker, um apocalipse aí acontecendo, se pudesse salvar 3 discos, quais os 3 discos que o Marcão salvaria? Marcos Vox, pra ouvir pro resto da vida, porque acabar o mundo ia sobrar só esses 3 discos. Ia ser igual aquele filme de assistir o Extermínio? Sim, Então, tá sim. ligado? Quais os 3 discos que você levaria? É... Lembrando que você vai ouvir pro resto da sua vida.
Sua Liberdade, do Só Pra Contrariar. Não, tô brincando. O que é que eu vou fazer É, com essa tal liberdade? Eu salvaria The End of an Era, do Nightwish. Você não sabia que você gostava de Nightwish? É minha banda de cabeceira. Sério? Caralho, que massa. Legal. Eu amo Nightwish. Inclusive, uma das minhas maiores decepções de vida é não ter assistido a Tarja Turunen ao vivo ainda. Porque, na minha opinião, é uma das maiores vocalistas que já existiu. Ela cantando Dark Shades of Wonders na abertura é um absurdo, cara. Ela canta demais, né, mano? Ela é foda. Sim. Eu venho desse berço meio que metal melódico, sabe? Meu irmão escutava muito a Vanteja, essas bandas. Nossa, eu tive minha fase de Stratovarius. Stratovarius eu amo. Cantava Kiss of Judas. Eu canto Speed of Light, tá? Canto Speed of Light. Não vou tentar aqui hoje porque eu tô com a voz meio ruim, senão eu vou passar vergonha, mas é uma música muito alta. O segundo que eu salvaria, que é um LP que eu gosto muito, que eu acho que foi o que fez a banda, é o Appetite for Destruction do Guns N' Roses. Esse pegou ali na veia. Eu acho que esse foi o que fez a banda acontecer, né? Pra mim, esse tá no. E o Use Your Illusion 1, né? No caso, são entre esses dois aí. O Apetite, eu acho que ele tá no top, assim, dos clássicos, de discos clássicos do rock, assim. Sim, O sim, Apetite é muito foda. sim. E é difícil, né? Porque são 3 só, né? Você fala, caramba, 3. Aí depois você fica pensando, putz, podia ter falado aquele. É. bem E acho que é difícil de falar de algum do Queen, né? Porque são todos bons, né? Mas Leva a coletânea. fica um do Queen aí. Fica um do Queen aí. Com Qualquer um. certeza. O que você achou do filme, cara? Do filme do Queen? Uhum. Eu achei bem bacana. Uhum. Achei bem interessante. Dizem que tem situações ali que não foram retratadas da forma que aconteceram, lógico, né? É que o filme romantiza, né? O filme tem que romantizar, senão. Com certeza. Mas assim, é difícil. Eu sou um cara muito duro. A vida me fez muito duro. Eu tive muita decepção na vida. Tanto com a igreja, com pessoas, com situações pessoais. E é difícil eu chorar, cara. E nesse filme, quando o Malek lá fazendo o Freddie Mercury tava entrando na clínica lá, e eu acho que era Hansel Forever, né, que tava tocando, né? Não vou lembrar, cara. Não era Show Must Go On, acho que era o Hansel Forever. Essa hora eu desabei, velho. Essa hora foi fora. Porque foi quando ele entrou pra saber que ele ia se fuder. Uhum. Caralho, Você Aquele acha que o momento, ator mandou bem? aquele momento eu arrepiei. Tem alguma parte do filme que você. Tirando essa, assim, que você achou muito foda, que você falou assim, caralho, os caras conseguiram. Eu acho que é a parte do Show. Live Aid, né? Aquela ali. Eu imagino o quanto que o Remy lá, no caso, estudou pra fazer os trejeitos do Fred, porque eu estudo. Uhum. Então não é fácil não, bicho. Eu ia te perguntar o que você achou da atuação dele. Não então, é fácil não. O cara mandou bem, viu? Mandou bem aqui. Fazendo os bracinhos e tal, Uhum. as levadinhas. Inclusive, uma coisa que pouca gente já avaliou, eu avalio porque eu estudei e eu sou vocalista. O Freddie Mercury, ele fazia a movimentação toda dele justamente pra apoiar o diafragma também. Então, quando ele virava aqui, o músculo vai junto. Uhum. Apoiava. Ele conseguia. Entendeu? Então ele segurava ali. Ele não era bobo, não. O cara era inteligente, velho. O cara era Tudo inteligente. pensado ali, A gente né? que é vocalista, a gente percebe. Uhum. Tem a parte do. Deixa eu ver na internet que tem a parte que os caras colocam o filme e o Sim, show, né? sim, sim. Mano, eu imagino o diretor de fotografia pra fazer essa parada, cara. Tipo, os Aham. copinhos no lugar certo, assim, ó. Mano, Sim, sim. é genial, genial. Voltando ao The Indian Feara, tem um detalhe que eu vou falar, porque eu acho que muita gente não pegou isso. Se você assistir, tem um momento que a Tara, ela tá com o microfone aqui, e você percebe ela fazendo assim, ó. Com uma expressão de tristeza. Uhum. E você percebe que ela sabe que naquele momento é o último show dela com o Nightwish. Então esse DVD é emblemático, cara. Uhum. Entendeu? Dá pra sentir a emoção dela de, puta, é a última vez que eu vou cantar essa música com os caras, entendeu? Uhum. Isso é foda pra caralho. Uhum. É o sentimento que ela passou ali. Sim. E eu lembro que o Nightwish estourou em 2003, 2004, assim, né? Que estourou, assim, que foi pra uma gravadora grande, que fez, assim, né? Que saiu até o Nemo, né? Nemo foi a música carro-chefe, né? E eu lembro na escola, mano, só do nada começou a vir várias camisas do Nightwish, assim, ó. Eu gosto muito de Everdream, Dark Shades of Wonders. Um cara que não conhece Nightwish, que diz que você
Indica. Indica. Ah, eu já indico esse daí mesmo. Você tem que assistir esse show aí, o último da Tária, porque foi o épico. Sim. Tipo, tem a coletânea dos maiores clássicos do Nightwish. E a execução da banda, tudo que aconteceu naquilo ali, a atmosfera que estava envolvida, isso envolve muito. Você percebe. E outra, eu peguei um lance da Tária ali, que eu uso pra mim. Uma coisa que é legal eu falar também. Eu sou um cara que eu me preocupo tanto com o meu profissional que eu mando fazer meus figurinos. Então eu uso legging, tá? Ah, por que você usa legging? Todo mundo fala, né? Porque fica aquele pacote na frente, beleza? Ok? Mas eu uso legging por causa da movimentação, porque eu movimento muito. Então, eu usei muita calça de couro já. As calças começavam a suar e desbotar. Aí eu falei, mano, eu vou usar legging, foda-se. O Europe usava legging. Não sei quem usava legging. Vou usar também. Aí eu mandei fazer leggings pretas com a faixa lateral estilo Queen. E eu uso assim. Então, onde entra a Tária? Eu brinco com as cores. A Tária nesse DVD, ela entrou de amarelo. Depois ela pulou, acho que pro vermelho, depois pro preto, depois pro branco. Então, cada hora ela tá com um vestido de uma cor. Eu achei isso do caralho, velho. Puta no respeito com o público, ela trocar de figurino no meio do show, sabe? Você faz troca também? E eu tento fazer... quando eu vou fazer um Queen, eu coloco a jaquetinha amarela. Não em todas as vezes, mas às vezes eu coloco. E eu tô sempre com a minha legging preta com detalhe do lado. Às vezes eu tô com o meu blazer preto, às vezes eu tiro. Às vezes eu tô com uma blusa de paetê, né? Pô, legal, O cara. pessoal brinca, me chama até de Cher e tal. Mas faz parte, né, cara? O Fábio Paiva, que esteve aqui, o dono do Stones, ele falou uma coisa pra mim logo no começo que eu guardo comigo até hoje. O músico, ele tem que chegar na casa e quem está a paisana no bar, que foi lá pra tomar uma, pra pegar as menininhas, tem que olhar pro cara e falar, esse cara é músico. É verdade. Faz uma diferença, entendeu? Senão o cara chega lá com o cara de que parece que vai beber com a gente. É isso. Marcão, cara, puta, satisfação demais. Obrigado por você ter vindo, cara. Prazer Eu te que conhecer. agradeço. Foda pra caralho. E sabe que, mano, quando a gente for fazendo um episódio especial falando de alguma coisa, a gente vai chamar você. Pode E não vai lhe falar, não vai dar não, hein? Não, pode chamar que eu tô aí, pode chamar que eu tô aí. Dia de Mas- semana eu tô de boa. Mas falando sério, Marcão, cara, brigadão aí por você ter vindo aí, ter falado um pouco da sua história aí, ter dado essa ajuda aí pra um monte de galera que quer montar banda, quer começar a fazer cover e não tem ideia aí. Você deu uma luz aí pra essa galera. Muito obrigado aí por você ter vindo. Foi um prazer te conhecer, mano. Volto a repetir, banda não é brincadeira, tem que levar a sério, é profissionalismo, você é contratado pra fazer o trampo. Você não tá indo lá pra brincar, não tá indo pra pegar a menininha, não tá pra ficar zoando no palco. O público tá na sua frente, tem muita coisa envolvida, tem que levar a sério. Inclusive o fato que eu volto a repetir mais uma vez, eu vou falar no final, a estabilidade. Se você quer ter uma estabilidade, você quer ter uma agenda, cara, tem que trabalhar certo. Não adianta ficar bagunçando, porque dono de casa não gosta. Exatamente. Entendeu? Sim, é verdade, isso aí. E banda, se quer se divertir com banda na época de escola. É. Depois Não é banda de garagem. É. É isso, cara. Também, meu, agradeço por ter vindo aí. Gostei pra caralho de trocar ideia com você ali. A gente também conversou bastante ali fora e ali eu já falei, mano, vai render hoje a gravação aí. Legal. E espero que tenha gostado também, irmão. A gente é meio, Ah, foi bom pra a caramba. gente é meio caipira aí, mas a gente, Agora- a gente meio é do bem. sequelado. Não, que isso. Prazerzaço conhecer vocês. Eu agradeço mais uma vez o convite do Buiú, né? Que me conhece há tanto tempo aí. Sim, Né, todos os envolvidos aí na parte técnica. sim. Agradeço de coração. É muito legal o podcast de vocês. Agora aguentar o pessoal que vai elogiar é os haters, né? Agora Ah, não tem os jeito. haters é tudo Ah, nosso aí. Porque querendo ou não, eu toquei numas feridas aí, tem gente que não vai gostar, com Meu certeza. Deus! Ai, E é legal, e eu acho muito legal também você levar o tributo que você faz do Queen também, eu acho que isso é muito importante, né? Você manter esse legado do cara, tá ligado? Sim, Na isso é uma banda honra. E fazer isso É um- aqui num país que com vários problemas, né? A gente comentou um pouco, e eu acho que é uma forma de trazer uma alegria pra quem gosta, que admira a banda, assim, e você faz um papel muito importante nisso, tá ligado? Isso não tem Isso é bem preço. legal. Isso não tem preço. É isso, Crudão, mais um episódio foda, valeu, tamo junto. Só agradecer a presença aí, mano. Muito foda. Foi o que o Rafa falou. Querendo ou não, você tá mantendo o legado do Queen pra quem já conhece e pra quem de repente ainda não teve a oportunidade de conhecer, né? Poder ter uma experiência, assim, o mais próxima do real. Assim, mano, tá de parabéns. Sucesso. Já é talentoso pra caralho. E, mano, desejo mais sucesso ainda. Obrigado. E, mano, tamo junto. Dona Mara tá de portas abertas aí, como a gente falou. A gente vai te chamar pra gente trocar umas ideias aí, mano. Uma parceria aí que se inicia. Vamos Ele lá. esqueceu de avisar também que ele dublou o Shiryu de Dragão, né? Como é que é o Cólera Dragão aí? Agora eu tô meio rouco, hein? Cólera do Dragão! Foda
Foda pra caralho. E obrigado por trazer antena aqui pra nós, cara. Eu já tô até procurando um lugar pra botar ali, tudo bem? Quem sabe um dia? Você tem duas, cara. Quem sabe um dia? Seja gentil. Ô, galera, Tô brincando, mas é isso. dá espaço pra ele poder divulgar aí, vender o Claro. peixe dele. Deixa seu Instagram, o Instagram. Ah, claro. Instagram da banda Rock Collection. Antes de divulgar, eu quero agradecer ao Biel Astolfi, ao Flávio Salim, ao Fred Barros e ao Leandro Ferreira, que são os músicos que estão comigo hoje. E eu tenho orgulho de trabalhar com esses caras. Eles entenderam o projeto. No começo da banda, eu usava um slogan e eu escrevia sempre assim embaixo: mais do que uma banda, uma família. Entendeu? Eu acho que uma banda tem que ser uma família. Um tem que lutar pelo outro. Sabe? No sentido de um proteger o outro. Tá rolando uma fofoca, vamos proteger o cara e vamos conversar com ele depois. Né? Ou o cara não tá legal na vida dele, vamos trocar uma ideia com ele, vamos dar uma força pra ele. Então, assim, banda não é só no palco. Banda é fora também. Então, eu agradeço muito esses caras por estarem comigo, por acreditarem no que eu falei pra eles naquela época, que eu ia manter a agenda, que eu ia dar trampo pra eles, que ia dar tudo certo. E hoje a gente tá aí com a agenda cheia e tenho certeza que a gente vai trabalhar muito tempo junto ainda. Eu já amo esses caras de paixão. Legal. Então, é isso. Quero mandar um beijo pra vocês aí. Não fiquem bravos com o que eu falei, mas eu tive que falar umas realidades aqui. @Banda Rock Collection é a nossa banda, tá? @Banda Rock Collection no Instagram. Facebook é coisa de velho, se quiser seguir lá, segue também, tá? E no nosso Instagram a gente recebe mensagem também, se quiser fazer um pedido de música pro repertório, perguntar alguma coisa referente à banda, não tem problema, a gente responde. E é isso. Vida longa a todos nós, muita paz, muita luz, muita saúde. Vida longa ao podcast, tá, dona Obrigado, Mara? cara. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui, a minha presença. Eu já tô falando com o apresentador. Então é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Que Tirando as brincadeiras. Não, Que pô, isso, é isso aí. brincadeira. Só deixa seu Instagram, pô. Você não falou o seu, pessoal. O meu é @MarcosVox77. Fechou, então. É isso aí. E é isso. A gente encerrando mais um Dona Maracast. Valeu você que ficou até o final. Segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Estamos também no No TikTok. TikTok. A gente também tá no TikTok. E também estamos nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Agora a gente tá no Apple Music. Agora estamos no Apple Music. Tem um último recado. Ah, claro, claro. Você que segue a Rock Collection, segue os caras também. Dona Aí, ó. Marrakech, tá bom? Isso. Segue lá. E precisar de lista VIP, só falar com ele. Mas é isso, galera. Nada de lista VIP. É isso. Tem nosso QR Code também. Gosta do nosso trampo. Quiser dar um donate, é sempre de bom grado. A gente aceita, porque trabalhar com o YouTube tem um lado muito bom. Mas também tem coisas, muita correria. E Tem nosso canal de cortes aí, Dona Mara Cortes Oficial aí pra você que não tem paciência pra assistir o episódio inteiro. Lembrando que tem um episódio, vai ter os cortes lá com o Marcos lá no canal de cortes. Essa lista me toma o dia inteiro. Não. Ô Marcão, tem como pôr, não, Marcão? Mas é isso, galera. Aí, tamo nós, tamo junto e compre Bitcoin também, hein, seus porra. Compre Bitcoin. Nóis. Valeu. Falou!